Salve, salve, meus amores! Chega mais para curtir o seu Sem Censura aqui na TV Brasil. E nesses dias de festas de fim de ano, a gente está exibindo algumas entrevistas que passaram por aqui e que você vai adorar rever. Hoje, vamos falar de um problema que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros. As dores na coluna. Oi! O neurocirurgião Guilherme Rossoni vai dar dicas para a gente manter a postura correta em várias situações do dia. E para quem costuma ter noites mal dormidas, a Andréia Bacelar, neurologista especializada em medicina do sono, vai falar sobre os tratamentos e o que a gente deve fazer para ter um sono saudável. Ah, meu Deus! Também vamos rever o papo com o psiquiatra Igor Caldato sobre o esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout. Isso é muito sério, hein? E fechando a bancada, um tema presente na mesa de muito brasileiro: alimentos ultraprocessados. Não é legal. Quem vai explicar tudinho é a nutricionista Gabriela Capim. E a gente começa pelas dores na coluna, que surgem a qualquer hora por vários motivos, mas uma coisa é certa: ou você já teve, ou tem, ou terá. Olha que coisa. Mas quem explica é o neurocirurgião Guilherme Rossoni. Roda, por favor. O que pode desencadear tantas dores na coluna, hein? Então, problema na coluna é uma questão de saúde mundial, né? Tem estudos até antigos, mas com dados ainda que são muito recentes, da Organização Mundial de Saúde, que mostra que até 80% da população mundial, ou seja, 8 em 10 pessoas vão sofrer, ou sofrem, ou já sofreram com problema de coluna. O principal fator para a gente desenvolver doença na coluna é genética, é a nossa hereditariedade, os genes que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós. Só que existem fatores de risco que, quando presentes, potencializam muito esses genes, que principais são sedentarismo, obesidade e tabagismo. Existem outros fatores, né? Microtraumas repetitivos, má postura, osteoporose, mas os 3 grandes vilões são esses. Normalmente o sedentarismo e a obesidade andam juntos, e o tabagismo por conta do risco de desenvolver mais osteoporose e de lesar também os discos, as cartilagens da coluna. Então esses são os principais fatores de risco, a genética soberana. Agora, vem cá, qual é o sinal de alerta, por exemplo? Porque dor na coluna, acho que todo mundo tem, né, gente? Todo mundo já sentiu aquele mau jeito agora. Mas, assim, o sinal de alerta para você, assim, para problema mais grave, que você tem que ficar antenado, para procurar um ortopedista, Isso. você... Exato. A gente precisa saber que, como a gente falou, é um problema que é muito comum, né? Não é uma dorzinha ou outra que vai durar poucos dias, poucas horas, que vai fazer você realmente procurar um neurocirurgião, um ortopedista especialista em coluna. Esses são alguns sinais de alarme, né? Essa dor que está persistindo por mais do que 30 dias, uma dor que começa, por exemplo, uma dor no pescoço que tem radiação para os braços, que vem associado com formigamento, com dormência, dor na região lombar que desce para as pernas, também causando formigamento, paralisia do movimento do pé, dos braços. Em situações mais graves, dependendo do grau de compressão da medula e dos nervos, pode causar paralisia do pescoço para baixo, Caramba, dificuldade de marcha, tremores, né? A perda do equilíbrio e, em complicações muito graves, pode também causar o que a gente chama de distúrbios dos esfíncteres, dificuldade de controlar tanto a bexiga como o intestino. Então, a pessoa pode ter incontinência fecal ou incontinência urinária. Por causa da coluna? Tá tudo conectado, né? Desde do nosso tronco cerebral, né, que está aqui a base do crânio, né, que seria a nossa região occipital, a nuca, né? Tá, a nuca. O nosso tronco cerebral, ele dá origem depois à medula, que é essa estrutura amarela. E da medula, ela vai se estendendo da região cervical, torácica e lombar, e em cada segmento da nossa medula vão saindo um parzinho de nervos, que vão para o lado direito e para o lado esquerdo. E cada nervo desse vai ser responsável pela sensibilidade, pela motricidade dos dedos, das mãos, dos braços, da coxa, e também vários nervos que vão controlar também função do intestino, função da bexiga. Então, problemas muito graves, quando a gente tem compressões muito importantes, a ponto de interferir na função neurológica, a pessoa pode, além do que a gente falou, sinais de alarme, ter esses graus de disfunção do esfíncter que a gente fala. Tanto que quando o paciente começa a apresentar alteração dos esfíncteres, é um sinal de alarme que indica até uma necessidade de abordagem cirúrgica, na maioria das vezes. E não precisa ser um idoso, né? Pode ser uma pessoa até mais, pelo contrário. Os problemas de coluna, eles são frequentes em várias idades. Em pacientes mais jovens, entre 20 e 40 anos, o problema é hérnia de disco, que é um deslocamento do amortecedor da nossa coluna. Ele se rompe, sai uma espécie de gelatina que chama de núcleo pulposo, né? Que vai lá e vai comprimir o nervo, né? O nervo mais comum que é afetado é o nervo ciático, aquele nervo que se estende por toda a perna. Nos pacientes idosos,
A gente tem também problemas de coluna que causam dor, pode sofrer com hernia de disco, mas é mais uma dor que vem de artrose e de uma doença chamada estenose de canal lombar. Estenose na medicina, a gente dá um nome bonito para estreitamento. Então, o canal por onde a nossa medula passa é um túnel. Sim. E ela tem espaço para mexer. Quando esse canal está apertado, ela fica estrangulada. Então, é uma doença típica da geração, do nosso envelhecer. Então, é uma doença que pode pegar principalmente pacientes idosos e é mais rara em pacientes jovens. Fala, Agora, ministra. não, porque geralmente quando a gente vai tendo mais idade, a tendência é que haja mais flacidez. E nesse caso há um estreitamento? Isso, esse estreitamento são dos elementos que constituem a nossa coluna. Quando a gente fala do estreitamento, imagina que é um cilindro, esse túnel ósseo por onde passa a medula. Dentro tem um espaço onde tem gordura e líquido para proteger a medula, que é onde estão os nossos neurônios, nossos nervos, são as estruturas mais nobres, mais especializadas do corpo. Então ela tem que estar bem protegida. Então tem um túnel ósseo e depois amortecedores em volta. À medida que a gente vai envelhecendo, em algumas pessoas, por uma questão genética, esse desgaste pode se dar de forma acelerada. E aí esse túnel ele vai fechando. Por quê? Porque o osso vai hipertrofiando. Os ligamentos que existem também para sustentar a coluna, né, e os tendões, os músculos em volta, as articulações, eles também vão sofrendo hipertrofia e vão apertando também, junto do osso do ligamento. E o próprio disco, ele também pode sofrer um abaulamento. Ele vai se desidratando. Imagina um hambúrguer, a gente pega o hambúrguer e comprime ele. Certo. Ele vai ficando com a barriguinha, ele vai ficar sofrendo um abaulamento global. O disco também sofre. Então, nesse túnel, onde cada um desses elementos que eu falei, osso, ligamento e disco constituem as paredes, eles vão crescendo para dentro do canal. Então é um elevador que sempre vai entrando gente e não vai saindo ninguém. E aí o mais fraco, que é a estrutura mais mole, vamos dizer assim, o nervo é o que mais vai sofrendo. Agora, doutor, então é por isso que vocês médicos recomendam tanto que a gente faça musculação. É para fortalecer exatamente a coluna e os membros, porque os músculos vão proteger, é isso? Exatamente. Então, quanto mais a gente fizer musculação, melhor para que haja proteção. Exato. Como eu falei, o sedentarismo, da mesma forma que é um fator de risco, o fator protetor é a musculação. Na verdade, é o trabalho de fortalecimento muscular, que você pode adquirir com fisioterapia, pilates, musculação, Mas hidroginástica, RPG. Como assim, atriz, eu acho que a musculação é muito necessária para nós, mulheres, e para todo mundo que vai envelhecendo, mas assim, eu não poderia ficar sem um alongamento. Até Sim. porque a nossa coluna é a nossa estrutura, Exato. que sai os membros, que saem tudo. Então, assim, eu vivo me alongando exatamente para poder... Eu tenho um probleminha na cervical. Você também tem, ministra? Eu também tenho. Você tem, Tati? Então, entre 8, como é que é? Entre 10, 8, aqui já tem 4. Aqui já tem. Eu também sofri sofro com hernia de aquele disco. chicote. Então, assim, se eu não alongar, às vezes eu fico até na musculação, acaba me machucando. Eu tenho Exatamente. Que estar sempre... O alongamento junto do fortalecimento muscular é importante por quê? Porque você vai trabalhar ali o que a gente chama de terapia neural, né? Manipulação do nervo, e principalmente o fortalecimento. Quando a gente fala principalmente de problemas nas costas, né? Existe o que a gente chama de musculatura core, que são os músculos que formam uma espécie de cinturão em volta da nossa coluna para proteger. Então, é a musculatura abdominal, os paravertebrais lombares e os músculos pélvicos, do bumbum, da coxa. Quanto mais músculo você tem reabilitado, ou seja, você tem uma hipertrofia muscular, né, compatível com o biotipo, essa musculatura ela é uma importante onda de absorção, ela é um importante mecanismo de absorção de ondas mecânicas. O que gera desgaste na nossa coluna, além do próprio processo natural do envelhecimento? Microtraumas repetitivos. Então, essas ondas mecânicas de microtraumas que a gente vai sofrendo ao longo de anos da nossa vida vão produzindo danos no tecido do colágeno, nos elementos de sustentação da coluna. Então, quanto mais músculo você tem protegendo essa região, mais ele vai absorver impacto e menor transmissão de dano você vai ter para dentro dos elementos da coluna, dos nervos. Então, eu acho que o ideal é fazer a musculação e o alongamento. Eu tento fazer assim, alongamento 2 vezes por semana e musculação 3 para alongar e segurar aqui a Esses coluninha. hábitos que a gente vai adquirindo, por exemplo, usar tanto celular, a gente está sempre assim, né? Eu sinto muita queimação, Exatamente. já queima. Existe até um conceito que se tornou mais moderno na nossa disciplina de neurocirurgia, que é a síndrome do pescoço tecnológico, ou síndrome do pescoço de texto. Pescoço de Pescoço de texto. É um conjunto de sinais e sintomas normalmente dolorosos atribuídos ao uso excessivo de tablet, de smartphones, no mecanismo de hiperflexão do pescoço, né? Sempre falo isso, a gente tem muita queixa de adolescentes, de jovens no consultório, né, referindo dor de cabeça, tensão cervical, e aí eu explico muito isso para ele. A nossa cabeça, de um adulto médio, pesa 5 a 6 quilos.
né? Mas isso na posição neutra, aqui, reta. À medida que a gente vai fletindo a nossa cabeça, esse peso relativo vai crescendo exponencialmente, pode chegar até 30 quilos. Principalmente na posição de 45 graus, que é quando a gente realmente fica mexendo no celular, né? Então, imagina aqui, ó, a coluna cervical nossa. Compara ela com o tamanho da lombar. Ela é mais frágil, ela é mais delicada. Olha o tamanho dos amortecedores dos discos. Isso aqui é uma coluna quase do tamanho real. Então, é uma coluna que está habituada, que foi feita para sustentar, né, a vida toda uma cabeça de 5, 6 quilos, né? E por pouco tempo, no máximo, aguentar essa hiperflexão. E a gente fica horas e horas. Se você pegar aí, hoje os smartphones conseguem mostrar quantas horas você fica por dia no celular. Tem gente que fica 7, 8, 10 horas. E então, a síndrome de pescoço de colchonete, porque às vezes eu entro num avião e estou um pouco cansada, durmo assim, e as pessoas falam, mas como que você dorme? A cabeça cai assim e eu consigo dormir. E isso depois volta assim com uma dor terrível. Volta a dor, exatamente. Porque você ficou no mecanismo de hiperflexão do pescoço. E aí o que gera? Gera um estresse da musculatura posterior. Então você está estirando a musculatura, você está estirando os ligamentos e as articulações, as pequenas articulações que ficam aqui na região posterior da coluna. E aí na hora que você está dormindo, você está num estado de desatenção, né? Tá num repouso pleno, na hora que você toma consciência, o seu organismo começa a manifestar as síndromes dolorosas. Eu até quero aproveitar, não pode nem cochilar. Não pode. Meu Deus do É céu. proibido cochilar. É proibido tirar um cochilinho no avião. O soninho da ministra, para fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Quando a gente dorme, muitas vezes a gente dorme em posições que fogem ao nosso controle. No dia seguinte você acorda e diz, ai, acho que dormi mal com o meu pescoço. Torcicolo e tudo. Ou o travesseiro saiu da posição, ou você mesmo, enfim. Eu queria saber exatamente sobre essa questão do dormir. Como é importante, como o posicionamento é importante para dormir, onde dormir de forma adequada. Isso faz muita diferença. Faz, total. Primeiro, o ato de dormir, né, o período do sono, é muito importante para a regeneração da nossa musculatura, que foi sofrendo microtraumas ao longo do dia, né? É nesse estado de sono que a nossa musculatura relaxa, que os nossos tendões, nossos ligamentos também relaxam, e é quando o cérebro começa a produzir substâncias para desinflamar tudo que foi gerado de processo inflamatório, de agressões durante o dia. Então, uma boa noite de sono repercute necessariamente no quê? Na melhor posição para você dormir, existem algumas posições que a gente vai falar, no conforto que esse colchão e o seu travesseiro vão proporcionar para você. E, além disso, tem toda uma questão de higiene do sono. Não adianta também você ter o melhor colchão do mundo, o travesseiro de fios de ouro, fios egípcios, se você também, na hora de dormir, fica ali 3, 4 horas mexendo no celular, né, ou com uma outra fonte luminosa, não se desliga para descansar. Então, você pode ter o melhor conforto do mundo, se você não tem a saúde mental para também garantir essa adequada noite de sono, você não vai conseguir recuperar. E aí, à medida que você não vai regenerando, você vai tendo várias noites de sono que vão acumulando traumas que não vão sendo regenerados, isso vai perpetuando uma inflamação, um processo de desgaste crônico, vai acelerando o desgaste das articulações, não só da coluna, ombro, cotovelo, joelho, de outros órgãos de uma maneira geral, e isso aí vai produzindo distúrbios crônicos nos pacientes. Então, quando a gente fala assim de posição para dormir, eu sempre falo para o paciente, a posição para dormir é melhor, é aquela que você se sente confortável. Mas para quem sofre com doenças na coluna, existem algumas posições que são favoráveis. A mais importante delas, né, a mais indicada, é você dormir de barriga para cima, que chama de decúbito dorsal. Decúbito dorsal. Com um travesseiro de média altura, debaixo dos joelhos, para que eles fiquem levemente fletidos. Porque aí você alivia muita sobrecarga na região sacrílica e no quadril. Pode ser aqueles travesseiros em forma de triângulo, Sei. ou pega 2 travesseiros baixinhos ali, ou um travesseiro médio de 10 centímetros, e coloca. A segunda posição que mais favorece a boa higiene da coluna durante o sono é você fazer decúbito lateral, dormir de lado. Eu durmo assim. Exato. E aí, não só de lado, com as pernas fletidas, a gente fala, os joelhos Posição dobrados. fetal, assim, exatamente, né? Posição fetal. E com o travesseiro entre as pernas dos joelhos, né? E, só consigo dormir de bruços, inclusive é meu caso. Né? De preferência, sofre com problema de coluna, não deite nessa posição, mas se Não for... faça o que o doutor diz, tá? Se for O que ele faz. Exato. Dá tem um uma alívio, forma... né? Dá. É humano, né? Uma coisa é orientar, outra coisa é a dificuldade. Né? Você muda hábitos de longos anos que a gente faz. Mas é para isso a gente dar um jeitinho também. Então, só consigo dormir de bruço.
Quando a gente dorme de bruço, principalmente se for um colchão mole, a nossa barriguinha faz uma saliência. Então, a nossa coluna, em vez de ficar retificada, ela sofre uma hiperlordose e sobrecarrega muitas articulações da coluna. Pode causar uma dor que chama de dor facetária, que é a dor da articulação. Então, para diminuir essa barriguinha, ainda mais quem tem a barriguinha mais saliente, a gente coloca um travesseiro debaixo aqui da cristelica, do quadril, e também empurrando levemente a barriga. Não pode ser um travesseiro muito duro, porque senão vai prejudicar a sua respiração. E o sono vai ficar horrível. E também nem muito alto, porque aí também você pode produzir o efeito contrário. Em vez de a coluna ficar muito curva, ela fica muito côncava, na verdade. Então, botar um travesseiro ali de baixo. Mas as posições principais é dormir em decúbito dorsal e de lado. Agora, Guilherme, como é que a gente escolhe o travesseiro? Eu comprei um travesseiro novo agora que dizia lá que era... Aliás, me contaram que um passarinho passou e me disse que a ministra também tem um negócio na cervical, é verdade? Sim, Menina, é verdade. Mas a senhora, do tanto trabalho, é o cochilinho, que coitada, ela cochila no avião, ó. Ela trabalha tanto, mas o meu acho que é de, sei lá, da vida, mesmo da idade, tudo isso. Eu comprei um travesseiro que diz lá, ele é meio assim, ele no meio tem ele faz uma curvatura no meio, assim. É como se fosse forma de 8, assim. É, né? exatamente, que diz que esse é o ideal para quando a coisa da cervical. É verdade? Na verdade, Eu fiz uma boca Já estava pensando, será que eu fiz uma boa? existe Ai, meu muito apelo Deus. comercial, né? Dos colchões ortopédicos, o travesseiro da NASA. Da NASA, é. O ideal, o melhor travesseiro para você é o que tem uma altura... O ideal seria fazer um travesseiro personalizado. Sim. Né? É o que tem uma altura adequada. Por exemplo, você que dorme de lado. Ele tem que preencher todo o espaço entre a cabeça, essa concavidade aqui, essa região, esse espaço que fica do pescoço até o ombro. E o seu pescoço ele vai ter que ficar alinhado. Como assim, doutor, alinhado? A nossa coluna, quando a gente olha de frente, né? Ela é reta. Ela tem suas curvaturas quando a gente olha de lado, que aí tem a lordose, que dá a empinação do bumbum. Escoliose. Escoliose quando a coluna nossa é torta, na verdade. verdade. E, então, quando a gente olha de lado, nossa coluna, quando de frente, ela é reta. E ela tem que permanecer reta durante o nosso período do sono. Então, é uma forma, ela tem que ficar totalmente paralela ao solo ou ao colchão. Então, se você tem um travesseiro que é muito alto, o seu pescoço vai dar uma quebrada para cima. Então, vai gerar uma lateralização, uma hiperflexão lateral do pescoço. Isso aí pode causar dor crônica, dependendo do tempo que você vai durar, né, do sono e dos anos que você vai estar nessa mesma posição. Então, o ideal é o colchão que preencha e que o seu pescoço travesseiro. O seu travesseiro, perdão. Que você fique com o pescoço retificado, paralelo em relação ao solo. Agora, doutor, você falou no colchão. Cissa com travesseiro, Cátia Navarro com o colchão. Existe maior desespero, meus queridos, do que entrar numa loja de colchões com aquela variedade imensa e todos falarem para você, olha, esse é ensacado, esse não é Da ensacado, NASA, né? esse te leva para a lua, esse aqui te tira da lua, te joga na terra. E você fica e a pessoa te oferece, deite aqui. E você deita esplendorosa com todos olhando para você. E aí, você escolhe e leva para casa o pior, como foi o meu caso, que depois de algum tempo verifiquei que não conseguia mal me andar de manhã, porque eu tinha comprado o supra-sumo do ensacamento e, na verdade, era um colchão de molas ensacadas e o que eu percebi é que eu precisava dormir numa pedra. Saco foi você, né, Catita? Doutor, por favor, qual o melhor colchão que a gente escolhe nas dúvidas? Perfeito. A resposta é muito parecida com a da Cissa. O melhor colchão é aquele que você se sente mais confortável, que tem a melhor noite de sono. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existe uma tabelinha, né, do Instituto Nacional de Estudos do Repouso, né, que ela é legalizada também, confirmada pelo Inmetro, que é a tabela de densidade dos colchões. Isso você vê no próprio manual do colchão, no próprio saco plástico onde que ele vem, ou atrás, tem uma tabelinha de densidade que compara o seu, como se fosse uma batalha naval, o peso com a sua altura, e vai dali a dar a sua densidade ideal, né? Então, assim, para um adulto médio, né, um adulto que tem ali por volta de 80 quilos, a densidade dela vai flutuar entre D33 e D40. Então, colchões abaixo de D30 são considerados colchões de densidade baixa. Densidade média de D30 a D50. E acima de D50... Mas fala densidade forte. Mais mole? Exatamente. Quando a gente fala de densidade baixa é mole, acima de D50 é um colchão rígido, duro. Tá? O ideal, para quem sofre com problemas de coluna, é você ter uma densidade média a rígida, dura. Né? E aí você comparar essa tabelinha com o seu
peso e a sua altura. E lembrando sempre, não é só a densidade do colchão que vai influenciar numa péssima noite de sono ou nas dores. Tem aquela questão do travesseiro, da posição que você vai adotar, da qualidade, da higiene do seu sono. Se você está tendo um sono, ainda que seja mínimo, mas que seja restaurador, se você consegue atingir o sono REM. Uma coisa é você ter vários micro despertares noturnos, se você tem problema de apneia do sono, que dificulta a cicatrização, a regeneração dos tecidos, porque você tem uma má oxigenação. Então, tem outros fatores que também precisam ser avaliados na qualidade do nosso sono, além do colchão, para a gente saber por que não está tendo um sono restaurador, por que a gente está acordando diariamente com dores, seja na coluna, seja no ombro, seja no quadril, no joelho. Agora, o tal do colchão ortopédico, porque você chega lá, é tudo ortopédico. Aí você compra ortopédico, sem medo de errar. Exato. Aí você não comprou ortopédico. Tá? Cissa disseram que era. Disseram que era. Cissa. Então, hoje tem muito apelo comercial pelo nome ortopédico, né? No conceito da palavra colchão ortopédico, é aquele que foi feito sob um auxílio, né, de uma equipe médica especializada em tratamento do sono, que ele vai adequar justamente o conforto com a densidade para aquela patologia específica do paciente. Então, o ideal seria que fosse, e hoje a gente consegue, só que são muito caros, fazer colchões sob medida, né? Então, você consegue ter lá, baseado no seu peso, na sua altura, a densidade ideal, e aí você faz testes no colchão por alguns minutos ali, fica ali 30, 40 minutos e vê se é o que atinge o seu conforto. Só que hoje usa muito o nome ortopédico de uma maneira geral como efeito de venda, né? Então, hoje tudo que você vai chegar na loja, tudo é ortopédico. Só que a maioria deles não tiveram nenhuma validação científica ou nenhuma produção auxiliada por algum médico, algum especialista na área de saúde para desenvolver aquela técnica. Doutor Guilherme, e a rede, doutor Guilherme? Ministra, agora nossos povos originários já dormiam em rede, meu Deus do céu, lá no Ceará. Isso, eu até os 16 anos nunca tinha dormido numa cama, era sempre em rede, né? E na minha casa, rede é sagrado. Exato. Isso. Então, a rede, ela tem aquele formato dela em C, né? Isso para quem sofre com problema na coluna. Então, tem que ter já uma lesão pré-existente ou tem aquele gene que vai estimular. Você acaba não dormindo retificado, naquela posição que eu falei, né, de paralelo ao solo nem ao colchão. Então, você pode sim desenvolver distúrbios, principalmente na região cervical. Se você dorme na rede de barriga para cima, né, você vai acabar ficando num estado de hiperflexão crônica ali. E se você dorme de lado na rede, que é um pouco mais difícil, você vai ter uma dificuldade de lateralização do pescoço. Então, você pode acordar, sim, com a musculatura enrijecida, pode meio travada, com aquela dorzinha, como se fosse a sensação de torcicolo. Mas é melhor dormir na rede do que você não ter um lugar para dormir ou dormir num colchão também extremamente duro ou muito mole, que também faz o mesmo efeito. Então, o colchão muito mole, você acaba deitando como se fosse numa rede também. Faz aquela curvinha e ali isso aí dobra a coluna toda, então gera posturas que a gente chama de posturas sofríveis, né? Onde a coluna não está habituada, o seu organismo não está preparado para sustentar por horas aquela posição e acaba gerando dor. Então, a rede é um fator de risco. Hoje em dia, normalmente a gente dorme em rede assim, para um descanso um pouquinho, né? Mas a gente não costuma ter, nos nossos casos hoje, a gente sabe que no interior e nas tribos indígenas essa cultura ainda existe bastante. Mas, por exemplo, quem dormiu a vida inteira, por exemplo, a ministra dormiu até 16 anos. Então, do jeito que o senhor está falando aí, parece que quem já tem uma predisposição a ter algum problema na coluna. Mas os nossos povos originários, os nossos indígenas, as pessoas que dormem, a minha família lá do Nordeste, do Ceará, a vida inteira que eu passava férias lá, a gente dormia as férias, era um barato, dormir na rede, e era uma maravilha. Enfim, não é todo indígena que está ali, dorme na rede dele feliz da vida, não era não? Sim. Não é? Exato. E lembra uma outra coisa que a gente falou de fator de risco para doença da coluna? Tem que ter um gene, mas se você tem esses fatores de risco, acaba inflando, né? Então, o sedentarismo. Dificilmente você vê um índio sedentário, né? Normalmente eles são magros, atléticos, caçadores, pescadores. Sim. Então, eles têm um fortalecimento muscular prévio que funciona como um fator protetor. A gente é sedentário. Aqui. Eu andava 14 quilômetros por dia. Olha, ai, ministra, que maravilha, hein? Porque a gente ia fazer a coleta do látex, né? 7 quilômetros fazendo o corte da seringueira e depois voltava 7 quilômetros colhendo o leite. Então, de segunda a sexta,
todo dia 14 quilômetros por dia. Bastante. Olha Olha que maravilha, gente. isso faz a diferença. Faz a diferença total. Aliás, até E isso talvez tenha segurado ela por muito tempo e também tinha o fator da idade, né? 16 anos, muito jovem. Então, muito difícil aparecer um problema de coluna nessa idade. Você está falando da obesidade, mas eu queria também tocar num outro ponto. Tem gente muito magrinha que tem problema de coluna. Inclusive atletas que sentem assim muito a coluna. Então eu queria até te perguntar, muitas vezes as pessoas têm medo de ir para uma cirurgia e os médicos dizem, olha, a sua solução é só a cirurgia. E a pessoa protela ao máximo, porque ela é magrinha, porque ela acha que está aguentando. O que o senhor diz num caso desse? A cirurgia realmente às vezes é o único meio? Existem outras formas? Perfeito. Em relação aos atletas, as atletas também sofrem com problemas na coluna. Então, tem vários exemplos aí de atletas, inclusive o atleta olímpico, o Darlan, que teve que parar as competições para fazer uma cirurgia na coluna. O Guga operou. O Guga operou do quadril. Né? Tem vários outros exemplos de atletas. Né? Agora mesmo o Diego Pó também, ele tem artrodese na coluna, né? Que é parafusos na coluna. E atletas de alto rendimento, principalmente os atletas olímpicos, onde tem muito impacto de queda ao solo. Imagina aqui o nosso amortecedor, né? Isso toda aqui hora não é um impacto, não é eu dar uma estrelinha agora aqui, mas o treino que eles são exigidos, a carga e por anos, e eles começam esses pulos, esses impactos desde cedo, né, novinhos, criança, com 6, 7 anos. E a gente vê muito isso, esses atletas olímpicos com a coluna muito desproporcional de alterações em relação à idade. Então, eles são mais vulneráveis. Está aí um fator de risco, que são os microtraumas repetitivos, e você vê que são atletas que têm um alto índice de massa muscular, baixo perfil, baixo teor de gordura, e ainda assim acabam lesando. Tem a questão genética, que influencia, mas nesse caso é o excesso de uso da musculatura da coluna. Então, a atividade física em excesso e mal executada, ela também acaba atuando como um veneno para a coluna. Tudo que é em excesso. Tudo que é em excesso acaba fazendo Deixa mal. eu fazer uma pergunta. É verdade que essa gelatina que protege, né? Se a gente tomar, eu acho que é condroitine com glucosamina. Só os colágenos ali. Né? Ajuda, porque eu já tive uma dor e comecei a tomar e melhorou muito. Perfeito. Existem vários estudos mostrando que a suplementação de colágeno e de outros derivados, ácido hialurônico, proteínas de uma maneira geral, tem um impacto positivo para algumas articulações, principalmente joelho, ombro e quadril. Até hoje, na área da coluna, não teve um grande estudo científico com impacto que mostre que tem realmente uma significância estatística, a gente fala, para doenças na coluna. Então, a recomendação hoje não tem uma fórmula mágica, não tem uma pílula mágica para consertar a coluna, para repor o colágeno, a não ser mesmo combate aos fatores de risco. Cessar tabagismo, fazer fortalecimento muscular e perder o peso. Né? Bico de papagaio, doutor, o que você faz? Bico de papagaio... Eu tenho uma irmã que é um sofrimento só. Bico de papagaio é um nome bonito que a gente dá para osteofitose. É uma forma de artrose da coluna, que são projeções de ossos que vão se formando nos corpos vertebrais ou nesses elementos aqui de trás da coluna, que quando no raio-x a gente faz o exame, esse realmente lembra um bico de um papagaio, de um tucano, né? Mas é osso. E é uma ponta de osso. E dependendo de onde está a localização desse osso, pode ficar irritando, comprimindo o nervo. E isso é uma causa de dor. E muitos pacientes, dor crônica, tá? É um processo natural de desgaste, de envelhecimento. Eu tenho um pouquinho de artrose, que sou mais novinho, né? A doutora Marina tem um pouquinho mais. Quem te falou que você é mais novinho? Quem te falou? Até parece. A mais novinha vai pior. Acho que não, hein? Acho que não. Você pode falar que todo mundo vai ter artrose. E não necessariamente a artrose vai doer. A maioria das pessoas tem artrose e não sente dor. Então, quando a pessoa sente muita dor na coluna, em qualquer região, seja no pescoço, na torácica, no lombar, a gente tem que investigar a causa. Se é uma hernia de disco, se é um bico de papagaio, se é uma estenose de canal lombar, para a partir daí a gente começar o tratamento adequado. E aí, voltando lá para a Cátia, como ela falou, a cirurgia, só a cirurgia que resolve? Não. 90% dos pacientes que sofrem com problemas, os mais diversos de coluna, vão melhorar com tratamento conservador, ou seja, tratamento clínico, sem qualquer necessidade de intervenção cirúrgica. Então, como a gente estava falando, fisioterapia, RPG, né? Pilates, musculação, hidroginástica, hidroterapia, terapia manual, o yoga, acupuntura e por aí vai. Fica aí que tem mais. Depois do intervalo, a gente vai falar da importância do sono de qualidade na nossa rotina com a neurologista Andréia Bacelar. Até já!
Bem-vindos de volta, meus amores, ao seu Sem Censura, que está exibindo entrevistas que já passaram por aqui, mas vale a pena ver de novo. Agora tem um papo importantíssimo para quem sofre com os chamados distúrbios do sono, transtornos que afetam diretamente a saúde física e emocional. Fica de olho nas dicas da neurologista Andréa Bacelar, que conversou com a minha parceira Cátia Navarro. Roda, por favor. O sono é sempre um assunto importante e eu começo com uma pergunta direta e básica. Quais são, assim, em geral, os grandes distúrbios do sono? Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com minha grande amiga Cátia e com os nossos amigos aqui de bancada. Bom, a gente tem dois grandes chefes dos distúrbios do sono, que são mais de 100. Tá? Então, não são só esses. Então, cabe ao especialista em medicina do sono fazer a diferenciação. Mas a apneia do sono, que acomete 50 milhões de brasileiros, estudo brasileiro. E desses, 25 milhões têm apneia moderada a grave. Então, a gente não está falando de um distúrbio de pouca prevalência. E o grande problema, 80% dos pacientes que têm apneia não fizeram o diagnóstico, não sabem que tem diagnóstico. Aqui nós somos 6, né? Então, 2 pessoas aqui têm apneia do sono. Quem? Olha só. Quem será? Mas isso, assim, é uma coisa séria, porque a gente não busca ajuda médica, não sabe nem quando que eu vou buscar ajuda médica. E o outro grande tema, o outro grande distúrbio é a insônia, que a pandemia deixou uma sequela maior ainda. 15% da população tinha insônia e hoje a gente acha que isso dobrou. Então, e às vezes a gente pode ter as duas coisas juntas, não isenta, né? Então, imagina o que é dificuldade de pegar no sono. Ou eu até pego no sono, mas o meu sono é fragmentado, eu acordo na madrugada. Ou eu durmo, mas eu acordo 4 horas da manhã e não consigo mais dormir. Isso tudo faz parte da insônia. E a insônia gera o quê? Consequências acordado. Então, a insônia é um transtorno de 24 horas. A gente não está falando insônia só de noite, vamos pensar só à noite. E aí, o que acontece? As pessoas só buscam ajuda médica pelas queixas diurnas. Ah, minha memória está péssima. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, eu estou com refluxo. Ah, eu quero perder peso e não consigo. Ih, minha pressão está alta. Ai, eu fiz um exame de sangue, eu estou com resistência insulínica, pré-diabético. E as pessoas não entendem que talvez tudo isso possa ter uma referência única, o sono. Gente, olha só. Olha, Rosane está com os olhos tão abertos. Olha, esse é pior do que o morcego. Eu acho muito pior. Rosane, você tem insônia? Nossa, gravíssima. 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 E tudo que ela disse a respeito... Eu já fiz exame de apneia, deu que eu tenho apneia, mas eu não sei o que fazer com isso. Então, eu guardei o exame. Mas, assim, eu tenho sono fragmentado, ou então eu demoro muito a dormir, vou dormir 3 da manhã, ou então eu inverto. Então, o nome disso é COMISA. Existe uma sigla, comorbidade, insônia, apneia do sono. Nossa. Existem as duas, quer dizer, a pessoa pode ter dificuldade em pegar no sono e quando dorme, para de respirar. É um combo isso, então. É. Né? Doutor Fernando, tem também problema? Com certeza, eu me vi em todas as cenas que foram lançadas pela doutora. Não faltou, não errou nenhuma. Foi impressionante. Eu fiquei prestando atenção e falei, nossa, eu faço isso. Nossa, isso acontece comigo. O acordar às 4 horas da manhã, não conseguir mais dormir. Fatal, é. Fatal. E você, Léo, também Eu tenho, e eu tenho uma coisa que eu durmo tarde sempre, né? E, por exemplo, hoje a gente tem um programa ao vivo, tem outro compromisso depois. Só de saber que eu tinha um compromisso, aí bate o fator ansiedade, eu já durmo assim mal. Já durmo, meu Deus do céu, amanhã eu tenho um programa, meu Deus do céu, amanhã eu tenho... Ansiedade antecipatória ao sono, isso tem nome. Sim. Isso existe. E você, Luana, também? Não, eu sou boa de cama. Que bom, André. Na sua estatística, olha, uma está salvada. Tem que ter uma exceção, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar, Cátia, que é algo que eu me questiono muito, doutora, porque a gente sempre ouviu falar a vida toda que o ideal é que você durma pelo menos 8 horas por noite.
Isso é real? Porque às vezes parece tão inatingível. 8 horas de sono parece algo surreal, assim, né? É como se a gente estivesse perdendo um tempo que poderia estar fazendo uma outra coisa, uma atividade física, trabalhando, cozinhando, enfim. A gente tem uma recomendação pela Sleep Foundation por faixa etária. A gente sabe que quanto mais a gente vive, menos sono a gente precisa. Isso é um fato. Quer dizer, o idoso dorme menos que o adulto, que o adolescente, que o bebê. O bebê dorme 20 horas. Por quê? Porque o cérebro não está pronto, gente. A maturação dos neurônios é feita durante o sono. O adolescente precisa dormir de 9 a 11 horas. Essa é a faixa etária. Qual é o adolescente que dorme 9 a 11 horas? O adolescente tem o que talvez você tenha, chama atraso de fase de sono. Ele não tem sono 9, 10 horas da noite. Isso é biológico, porque a curva da melatonina está arrastada. Então, ele só tem sono mais tarde. Então, a conta não fecha. Ele só tem sono meia-noite, precisa dormir 10 horas e tem que estar 7 horas em sala de aula. Por isso é que a gente, a Academia Brasileira do Sono, tenta, né, em políticas públicas, Brasília, mudar esse horário do ensino médio. Nos Estados Unidos, o high school, por exemplo, já está muito estabelecido que começa às 8h30 da manhã. Isso não é preguiça, deixa o adolescente... Isso também não quer dizer que os pais devam deixá-lo na tela até tarde. Não é isso. A disciplina, né, a higiene, a recomendação de uma boa noite de sono começa quando a gente acorda. Então, a gente tem toda uma estratégia para dormir melhor à noite. Mas o adolescente precisa de mais tempo de sono e acordar mais tarde. E aí chegamos na sua pergunta do adulto. A média de um adulto está entre 7 e 9 horas. Só que isso é individual, gente. Se você me perguntar assim, como é que eu sei que o meu sono é de qualidade? Essa pergunta a gente só vai responder quando a gente está de férias, por exemplo. Por quê? Primeiro você vai escolher o seu cronotipo. Quer dizer, eu sou mais da noite, eu sou mais do dia ou eu sou o intermediário? Então, se eu sou mais da noite, eu só vou ter sono meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Eu posso viver nesse fuso? Depois, qual é o tempo total que eu preciso? Eu estou entre as 7 e 9 horas, a gente tem os extremos da curva. Tem gente que com 6 horas fica muito bem. Só que isso, gente, é exceção. A grande maioria das pessoas que dormem 6 horas vive em privação de sono voluntária, ou seja, terceira jornada em casa, filho, casa, comida, etc., trabalho, acabar os meus trabalhos no computador, metas, vou dormir mais tarde e o despertador toca cada vez mais cedo. Por quê? Porque tem o trânsito, porque eu tenho que responder isso, porque eu tenho que responder as perguntas do WhatsApp, porque eu tenho um filho que eu tenho que levar na escola. Então, a gente vai restringindo esse tempo total de sono. E aí eu vivo o quê? Eu já acordo cansado, eu já acordo em fadiga. E aí a minha memória está péssima, eu estou irritado, mal-humorado. E as pessoas querem o quê? Estimulante para durante o dia, né? Tomar os estimulantes durante o dia e à noite eu quero o quê? Um remédio para eu desligar. Eu até ia te perguntar exatamente sobre isso agora. Você acabou de chegar de um Congresso Mundial de Sono em Singapura, onde assim, se falou muito sobre isso, principalmente sobre uma epidemia que está acontecendo de medicamentos para o sono. Gravíssima nos Estados Unidos, grave aqui. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Pois é, Kati. Lá nos Estados Unidos, o maior medo de prescrição são os opioides, né? Inclusive tem filmes e tudo, né, sobre isso. Por quê? Porque houve uma dependência e um abuso dessa substância. Aqui no Brasil não é opioide. Aqui foram as drogas Z, principalmente o Zolpidem. Por quê? Foi uma droga que ela age muito rapidamente, ela bota para dormir muito rápido e ela tem um tempo curto de ação. Tão curto que a pessoa, depois que passa o efeito, desperta. Então, se eu dormir às 10, 2 horas, eu estou acordado. O que eu faço? Toma mais um. Tomo mais um. E essa medicação gera uma amnésia ao fato. Então, às vezes, eu não tomo mais um. Eu tomo mais um, eu tomo mais 2. E ela também pode gerar algum sonambulismo, eu vou tomando. Que perigo. Exatamente. E essa medicação
quando tomada em horários inadequados, eu tenho a chamada parassônia. O que é parassônia? É a união de 2 estágios de sono. Sono profundo e vigília. Então, eu ando, eu falo, eu dirijo, eu como a comida do gato, eu compro. Quantas pessoas compraram? E a gente vê meme, né? Vê coisas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, kkk. Só que hoje é um problema muito sério. Né? A Academia Brasileira de Neurologia, na qual eu faço parte, um grupo de médicos se uniu e a gente juntou, fez uma força-tarefa de um guia de desprescrição, ou seja, de retirada, de desmame de drogas Z. Não tem uma semana que não chegue num consultório de um especialista em sono pessoas que tomam 1 caixa por noite. Meu 2 Deus. caixas por noite. Isso. Isso existe, gente. Então, e outra coisa, o que se descobriu depois do abuso? Que é uma medicação com doses elevadas, ela dá euforia, ela dá bem-estar. Então, as pessoas estão tomando de dia. Caraca. Meu Deus. Então, esse é um problema do Brasil, não é um problema do mundo. E como é que vocês estão fazendo essa retirada aos poucos, já que você diz que a pessoa acaba ficando dependente? Pois é, muitas vezes, dependendo da gravidade, quer dizer, aquela pessoa que toma 2, 3 comprimidos para dormir, não precisa se internar, a gente vai montar uma estratégia com ela, com a família, dessa retirada. Quem toma 1 caixa precisa se internar. Porque o que a gente vê? A pessoa tomou 1 caixa, está tomando 1 caixa, no dia que ela não toma, ela pode ter uma crise, ela pode ter uma convulsão. A convulsão pela ausência, pela abstinência da medicação. Os receptores estão ávidos pelo remédio. E o remédio não vem, eu acabo tendo uma crise. Então, isso é uma situação, é lógico que a gente está falando de uma gravidade, de um abuso, de uma exceção. Hoje o remédio passou a ser tarja preta. Então, há uma certa dificuldade, não tanta dificuldade, porque a gente sabe que as pessoas conseguem comprar sem receita. Sim. E a cannabis? Eu tenho ouvido falar que tem pessoas que estão usando, enfim, com indicação para esses casos. Funciona, não funciona? É indicativo mesmo, não é? Muito importante, Kate. Entenda bem, nós médicos, quanto mais fármacos nós tenhamos que tenham evidência científica para tratar, melhor. Por quê? Porque a gente tem que individualizar. A sua insônia é diferente da dele, que é diferente da dele. Ponto. Então, a gente tem que individualizar. Só que a gente tem que se basear em evidência científica. E hoje, até a presente data, os cannabis, né, os CBDs, o canabidiol em geral, não tem evidência para nenhum distúrbio de sono. Né? Tem um estudo para a apneia do sono que parece que alguns CBDs funcionam. Aliás, o que estão vendo atualmente é que os CBDs não funcionam para insônia, só está funcionando quando ele tem o THC, né? a própria maconha, ali dentro daquela substância, daquele comprimido ou daquele elixir, da forma que seja administrado. Então, é importante porque as indústrias vêm com um marketing enorme e querem tratar demência, Parkinson, apneia, insônia. Para que o cannabis tem evidência? Para epilepsia de difícil controle, realmente veio mudar a vida desses pais com essas crianças, tendo crises e que os anticonvulsivantes não resolvem. E para dores também intratáveis. Não é a primeira opção de dor. A gente tem um protocolo de dor e essas pessoas que têm dores crônicas, provavelmente o cannabis vai entrar aí como uma opção terapêutica. Fora isso, gente, é relato de caso. Numa pirâmide de evidência científica, relato de caso está aqui, olha. Sabe, funcionou para mim, ok, mas isso não significa dizer que tenha evidência para o mundo, para a população. Ou seja, é caso a caso. Tem uma outra situação que também é caso a caso e que às vezes tem separação de casamento. Gente, qual é? O ronco. Meu Deus. É complicado. É mesmo? Hein, Léo? Você sabe de alguém que ronca? Não. Foi um ex-relacionamento meu. Assim, chegou um momento que eu falei, até que ponto tá me incomodando, eu tenho que ser um cara legal e entender o que tá acontecendo? Ou
ou até que ponto está me prejudicando. Amanhã eu tenho reunião o dia inteiro, amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro. E aí? Pois é. Hoje tem os chamados divórcios do sono. Quer dizer, dormir em quartos separados por alguns motivos. Um deles é o ronco. Entendendo que essa não é a melhor solução para o ronco, nesse caso. Por quê? Roncar não é normal. Roncar significa o palato mole está vibrando na ins ou na expiração, significando dizer, o ar está passando estreitado aqui na garganta. Será que eu paro de respirar? Porque as pessoas, quando vão depor, você ronca. Eu não. Como é que você vai depor de uma situação se você está dormindo? Então, às vezes, as pessoas chegam no consultório, doutor, eu trouxe ele porque, olha, ele ronca, ó, ele só veio porque eu gravei. É só desta maneira que as pessoas vão. Mas, gente, roncar é um alerta muito grande, porque a apneia do sono significa eu estou caindo oxigênio a cada momento que eu paro de respirar. Mas, Andréia, só uma paradinha assim rápida. O ronco não é a mesma coisa que a apneia. Não. Vamos dar só uma esclarecida. Mas é um contínuo, Cate. Você primeiro está roncando e o ronco é inocente, que hoje sabe-se que não é tão inocente assim, sabe-se que gera placa de gordura na carótida, só o fato de roncar, sem ter apneia. Então, assim, não é tão inocente. Mas aí eu posso subir um degrau e passar a ter a chamada síndrome da resistência da via aérea, ou seja, eu vou colapsar, eu vou obstruir, mas os nossos receptores notam e superficializam o sono. E aí eu desperto segundos só para puxar o ar. Então eu não chego a ter a apneia do sono, mas eu fragmento o meu sono. Aí durante o dia eu estou cansado, porque eu não tive uma arquitetura de sono adequada. Aí eu posso subir um degrau, passei a parar de respirar realmente. E a grande questão, gente, as pessoas só procuram ajuda quando o caso está lá, bati com um carro. Exatamente. Eu conheço pessoas que passaram por isso. Bati com um carro. Bati A com minha um carro. mulher falou que se eu não procurar, ela vai sair do quarto. Aí tem outras questões, que é uma coisa que para o homem é muito, muito importante, né? A potência sexual. E a gente sabe que a apneia do sono interfere na libido e na potência sexual. E aí as pessoas... A gente sabe, doutora? Eu não sabia, não. Não sabia, não, gente. E aí, isso às vezes faz com que, quando eu falo isso para o homem que tem que, por exemplo, usar uma máscara, ele não quer usar essa máscara de jeito nenhum até ele adequadamente, a gente iniciar uma adesão adequada. Também não adianta falar assim, olha só, vai lá, compra um CPAP e usa. Isso é igual a pessoa largar. Por quê? Porque ela não foi passado o passo a passo. Que pressão, que máscara, como usar, umedecer o ar, que postura. Isso tudo faz com que eu utilize a máscara. E atualmente, né, no Congresso, inclusive, mundial, teve um keynote speaker lá falando de uma novidade para o tratamento da apneia do sono. A tizerpatida, né, que é a caneta que está chegando no Brasil, já chegou no Brasil de 2,5, de 5 e agora acho que de 7,5. A gente amanhã vai falar sobre isso, doutora Andréia. Então eu vou voltar amanhã. Eu tenho muito o que falar. Também. O Sem Censura, ele tem uma bola de cristal, ele prevê algo, no dia seguinte já está aqui. Mas desculpe te interromper, diga. Não, então, essas canetas, elas estão agindo com uma perda de peso importante, é um fato, né? Ela age não só no GLP-1 como no GIP, 2 receptores do glucagon, que é o oposto da insulina, então amanhã vamos saber do mecanismo de ação, mas sabe-se que ela também está agindo na apneia do sono. Não apenas porque o peso tem uma correlação com a apneia, perder peso diminui a apneia, mas parece que age também na resposta da musculatura a essa colapsabilidade, a essa obstrução que se faz aqui na garganta. Então, é uma resposta. Existem outros remédios que nós já temos no Brasil também, né? Outros remédios que eu não sei se a gente vai já... Porque as pessoas começam a ficar ávidas, né? Daqui a pouco está amanhã no consultório, que aliás, isso é um problema. Amanhã podem até ir no consultório que esses remédios existem no Brasil para a gente prescrever
mas é individualizado, né? Hoje a medicina é personalizada. Então, para aquele paciente, pode ser que esses outros remédios que nós temos aqui no Brasil sejam interessantes para tratar a apneia também desse indivíduo. Por outro lado, a gente tem um outro remédio para insônia, que a Anvisa aprovou, que tem um mecanismo de ação completamente diferente dos que a gente tem até hoje. Hoje o que os remédios agem? Estimulando a inibição do sistema nervoso central, que não é onde é o problema. A gente inibe, mas a gente tem um estado de hiperalerta, de hipervigilância. Quantas pessoas falam assim, eu durmo, mas eu vejo o cachorro latir, o freio do carro, a porta bater, o marido roncar, eu percebo. E isso não tem nada de espiritual, tudo. Isso é físico mesmo. É, lógico, isso é físico. Então, essas pessoas que têm este problema têm um estado de hiperalerta. Hoje, nós temos uma medicação que antagoniza, que inibe o estado de hiperalerta e não estimula a inibição. Então, vai agir aonde é o problema. Já existe lá fora, né, em vários países há muito tempo, e aqui a Anvisa liberou. O consultório, quando a mídia divulgou isso, o consultório lotou, doutor, eu quero esse remédio. O remédio ainda não tem nem precificação, então ainda demora para chegar. Vai chegar no segundo semestre do ano que eu não sei, não tenho bola de cristal, mas ainda temos um tempo. Vai ser uma excelente medicação, ou seja, aquele arsenal que eu falei que o médico quer ter, porque vai direcionar para o paciente, ter essa medicação vai ser ótimo para o Brasil, mas ainda não temos. Ou seja, tem que aguardar ou então ir até um especialista para saber o que faz nesse momento. Doutora Andréa Bacelar, a gente já tem pessoas aqui, pacientes no nosso consultório do Sem Censura, vamos ver? Eneida de Vitória da Conquista, na Bahia. Olá, Sem Censura. A menopausa traz distúrbios do sono? Qual o melhor tratamento nesse caso? Eneida, esse é um grande problema mesmo. A falta do estrogênio e da progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, altera mesmo o sono. O melhor tratamento para as mulheres que podem, que os seus ginecologistas permitem, a reposição hormonal resolve. É o melhor tratamento, te equilibra novamente. Para as mulheres que não podem, a gente tem algumas medicações que vão ajudar nessa qualidade do sono, nesse aprofundamento e manutenção do sono. Em Singapura também foi lançada uma medicação que está em fase 3, que age lá no hipotálamo, numa área do cérebro específica da temperatura. Então, vai resolver esse nosso problema, mas são cenas dos próximos capítulos. Tem que esperar, Eneida, e temos que esperar. Bom, agora se acomoda aí, porque o assunto do próximo bloco afeta muitos brasileiros. Síndrome de burnout. Eu volto já já. E a gente está de volta com o seu Sem Censura. E você que passou esse ano trabalhando enlouquecidamente, sem conseguir cuidar do corpício e da mente, saiba que isso pode provocar esgotamento profissional, viu? Eu conversei com o psiquiatra Igor Caldato, gente, sobre a síndrome de burnout. E foi muito interessante. Vale a pena rever. Roda, por favor. Para começar, Igor, eu queria que você explicasse pra gente. Eu falei agora, lendo esse textinho aí, o que é síndrome de burnout para quem está em casa, que não sabe o que é burnout, é uma palavra em inglês, o que significa, o que é? Burnout é uma palavra em inglês, né, que a gente até segmenta. Burn quer dizer queima, ali, combustão, né, e out de exterior. Alguns falam que é como se fosse uma queima até o fim, né, que é aquela combustão, aquela exaustão, né, relacionada muitas vezes à exaustão física mesmo, emocional, mas sempre esse termo vai ser utilizado para a questão do trabalho. Tá. Então, apesar de o burnout começar a ser usado e já tá, e entrar dentro do Código Internacional de Doenças, que a gente chama de CID-11... Já entrou na CID, Já né? entrou na CID,
Mas apesar de estar dentro desse código, ele não é considerado ainda uma definição necessariamente de doença, mas é uma definição muito mais no sentido ocupacional, social. Vou explicar. Porque o que acontece? É uma reflexão, na verdade, de como a gente tem lidado com o trabalho e como a forma, não só dos empregadores, mas dos empregados, os autônomos, que são as duas coisas, empregados e empregadores, né? Como que isso tem afetado a nossa saúde mental. Porque existe uma norma regulatória, que é a NR1, que já existe desde lá da década de 70, e que em 2019, se eu não me engano, por ali, houveram algumas atualizações falando de gerenciamento de riscos, mas sempre era muito falado no sentido de questões físicas, bursite, tendinite, né, essas lesões repetitivas. E isso foi uma revolução de alguma maneira, porque quando começou a se ter mais cuidado em relação a isso, as empresas começaram também a chiar, mas hoje culturalmente já entende que para você trabalhar você tem que ter uma cadeira melhor. Boa, As próprias empresas, claro. né? Exato, as próprias empresas já começaram a fazer poltronas mais confortáveis para vender, então hoje você não encontra mais uma que não apoia a coluna. Exatamente. Né? E agora, a partir desse ano, teve uma atualização também nessas normas regulatórias, onde a gente embutiu ali também o cuidado psicossocial, né? Porque antes a gente falava só de questões físicas, mas as questões emocionais são tão importantes quanto, né? Então nós temos 3 pilares quando a gente fala de burnout, que afetam geralmente as pessoas, que é, na verdade, a exaustão física e emocional, né? Então, é como se fosse, Dedé, uma mochila que a gente carrega nas costas, né? E aí a gente chega, depois de um tempo, tira a mochila está pesada, mas depois a gente coloca de novo e a gente vai dando conta. Isso aí é como se fosse o estresse, né? Que a gente vive no dia a dia. Você chega em casa depois do trabalho, você está cansado, mas você descansa. O problema é que, de repente, o burnout, ele entra com uma mochila extremamente cheia, onde você vai enchendo até o zíper arrebentar. E aí, quando arrebenta, cai tudo no chão. Então, o burnout é como se fosse esse termo com essa correria, né? Mas você enfim, tem uma questão que eu vou te falar, que é o prazer da profissão. Isso protege muito, que é o que você colocou. Com certeza. Então, aquilo que você falou, que fazer o outro rir, esse propósito que a gente tem, né, na esse profissão. Esse amor pela profissão. Quem tem nós temos um privilégio, né, Dedé, assim, na Caruso, eu estou falando de nós artistas, assim, e acho que o Alex também, eu com certeza, amigo, mas assim, eu me considero, eu agradeço todo dia assim, o privilégio de trabalhar no que eu amo. Então, isso é uma coisa que já... Agora, mas mesmo assim precisa ter cuidado, né? Agora, Igor, mas assim, porque talvez seja até... Eu fico pensando, talvez por você gostar tanto que você faz, você acaba indo ali. Por exemplo, ano passado, eu fazia o programa e fazia uma peça de teatro viajando o Brasil inteiro. Sim. Eu tive um início de burnout. Imagino. Porque a gente, muitas vezes, nessa correria de voo... Você folga um dia, né? De domingo a domingo trabalhando, entendeu? Então, o descanso, né, que acaba não acontecendo, o que é fundamental, né? Então, assim, porque junto com esses pilares ali, né, dessa questão do esgotamento emocional, você começa, mesmo você gostando, muitas vezes você começa a perceber que você está desmotivado. Porque o cansaço faz isso, né? A bateria não recarrega. O amor é muito, mas o corpo é um só, né? O corpo às vezes a euforia faz com que a gente passe por cima. Exato. E o outro ponto, que aí acaba entrando essa exaustão física e emocional, esse outro pilar, que é você começa a ficar desmotivado com o trabalho, e o terceiro é que cai a produtividade. Chega um momento que você já não está conseguindo produzir tanto porque você está esgotado. Só que junto disso vem muitas vezes a irritabilidade, sintomas de ansiedade, depressivos, porque então ele é uma condição ocupacional do trabalho. Relacionada ao trabalho, mas que tem a capacidade de gerar ou agravar transtornos emocionais. Agora, mas desculpa eu te interromper, mas é porque eu estou pensando muito nisso, até por razões. Dá a mão. Mas enfim, eu fico de vez em quando pensando assim, de vez em quando eu me sinto estressadaça por milhões de... Não é só trabalho não, mas assim, estresses. De vez em quando eu me sinto muito cansada, com uma estafa absurda. E eu fico querendo saber qual é a diferença, como é que a gente percebe... E o que é estafa, o que é o estresse, o que é o burnout? Que classifica, né? É isso. Porque mesmo com o trabalho, de vez em quando eu amo fazer isso aqui. Amo de paixão estar aqui com vocês. Mas quando eu chego em casa de noite, quando eu tenho que estudar o programa, eu tô acabada. Claro. Aí eu digo, gente, eu tô com burnout. Que não sei o quê. Aí, então, essa pergunta é uma coisa que eu gostaria que você explicasse, essa diferença entre... Porque eu acho que são 3 coisas diferentes. Um estresse, uma estafa e um burnout. Arruma a mala. Você está me dando um estresse, eu
posso ver mala na minha frente. Porque é toda semana na rua. Também acho. E hotel sozinho. Hotel, ficar sozinho no hotel. Menino, isso me dá Então, um meio trauma. Por mais que a gente tenha prazer no trabalho, a gente ame o que faz, né? Mas esses são sinais de alerta importantes que a gente tem que cuidar. Porque, queira ou não, né? O que diferencia esse estresse, né? Do dia a dia, que faz a gente pensar que é só estresse e não virou um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, que é quando vira uma doença, vamos dizer assim. É porque no estresse a gente se estressa, a gente tem e-mail para checar, a gente tem programa para apresentar, mas a gente chega em casa, a gente consegue descansar, a gente consegue ter uma outra rotina, que é o que comprometeu muitas vezes com o home office, que se confundiu tudo e a gente não conseguiu fragmentar as duas coisas. Mas então esse estresse é isso, quando você consegue desligar, descansar, no outro dia você volta ao trabalho. Agora, quando você não está conseguindo dormir, você está levando o trabalho, na verdade, ali, né, dentro de casa, para casa, de certa maneira, mas não num lugar ali de que já está programado, né? Mas que você não está conseguindo desligar, relaxar. Muitas vezes você começa a ficar com uma preocupação excessiva, né? Um medo, uma ansiedade antecipatória. Quando invade essa... Exato. E principalmente quando começa a trazer sofrimento para todas as suas áreas, porque a gente está falando de um quadro aqui do burnout que é relacionado ao trabalho, mas de repente começa a afetar esse esgotamento a família, começa a afetar os relacionamentos como um todo, as amizades, a vida social. O shopping é só para falar do trabalho. Exatamente. Aí esse é um sinal que a gente fica atento ali quando afeta as outras áreas da vida. E um outro sinal é quando a gente começa a ter muito sintoma físico. Porque daí começa diarreia, alergia, começa a ter palpitação, falta de ar. Então, é natural que, de repente... Psicossomático. Exato. Você começa a somatizar, que muita gente acha que é inventar o sintoma, mas que, na verdade, não é sobre inventar sintoma. O somatizar, na verdade, é que tem uma origem emocional, né? Que tem uma origem mental também. E quantas alergias eu já tratei, quantas síndrome do intestino irritável, que é uma diarreia que as pessoas têm quando estão nervosas. O efeito é bem real. Exato. É muito real e é de fato. Só que aí você faz uma investigação e não encontra, muitas vezes, uma causa. E muitas vezes é uma causa emocional, que precisa ser tratada ali de alguma maneira. Agora, o burnout, então, agora já entendi a diferença do burnout, do estresse e da estafa, mas assim, o burnout, para se tornar uma depressão ou uma, digamos assim, um transtorno de ansiedade, qual é esse limite? Por exemplo, você está com burnout, mas eu conheço gente que teve burnout, que se tratou, que fez exercícios, que cuidou, procurou a assistência médica, auxílio, ajuda médica, descansou e acabou. Mas eu conheço gente que do burnout entrou numa depressão. Perfeito. E é isso. Porque vira um gatilho, né? É porque o burnout em si, a gente tem colocado como essa questão relacionada ao trabalho ocupacional, mas que ele pode gerar ou agravar, de repente, até uma depressão com a de ansiedade que já existia. E a gente está colocando esses dois, né? Ansiedade e depressão, que são os mais comuns. Mas quantas pessoas também começam a ir para um lugar onde o álcool acaba virando aliado, o uso de diversos medicamentos, porque a gente tem acesso ali a várias medicações, analgésicos, um monte de coisa, as pessoas vão, relaxantes musculares, as pessoas vão usando estratégias para tentar ir dando conta, né? E o problema é que fica como se fosse aquela bateria do celular que já não está muito boa, então você coloca para carregar, mas ela não dá 100% ali, né? Não dá aquela potência total. Então isso vai fazendo com que o corpo comece a sinalizar e é importante que a gente busque ajuda, porque a gente tem uma questão cultural de achar que, né, e a gente até já é clichê falar isso, mas de romantizar a falta de tempo. A gente achava bonito, como médico, falar, pô, fiquei 3 dias fazendo plantão, e aí todo mundo achava, caraca, você arrasou, né? Tipo herói, assim, olha que absurdo você passar, né, 3 dias sem descansar, cuidando da vida dos outros, e queira ou não, é naturalizado isso em várias profissões. Não é à toa que muitas vezes enfermagem, bombeiros, policiais... A gente ator, né? faz... Olha como ele está trabalhando. Eu tenho pessoas que eu conheço, por exemplo... Com o telefone dele. Eu acho que eu pego o telefone dele. Falando sério. Sim, vai ser o maior prazer, imagina. Ficar com o seu telefone, com se você certeza, permitir. com certeza. Não, por favor, vai cuidar do nosso Dedé. Pode deixar. E o que acontece? Agora... Eu tenho outras pessoas, Cissa, por exemplo, que até me deram uma vez um exemplo em consultório disso. Que é uma pessoa que é uma artista até e enfim, está num processo de burnout e ela fala, Igor, você imagina como se eu tivesse um circo. E só que esse circo, cada dia eu estou numa cidade. É como se eu tivesse que desmontar e montar o circo, porque toda aquela parafernália, tudo aquilo, e me deslocar para no outro dia estar fazendo um show. Nossa. Então, assim, a vida do artista também que é o do teatro, que você falou, né? Esse deslocamento. Então, é uma intensidade, né? Dessa hotel, é avião, hotel, carro, a gente... Exato. A gente falou aqui da profissão de artista e tal, né? Você acha que tem alguma outra profissão que você
seja mais suscetível ao burnout? Por exemplo, eu estava vendo uma matéria falando dos controladores de voo nos Estados Unidos que teve uma demissão em massa e agora tem controlador que está tendo que fazer o trabalho de vários ao mesmo tempo sozinho. Isso eu imagino que seja bem suscetível, né? Olha, o que acontece muito, a gente sempre lembra, né? Principalmente por conta da pandemia, dos enfermeiros, médicos, enfim, até o termo começou muito dentro desse lugar médico, enfim. Mas o que acontece, o que eu tenho percebido muito é no público que tem que atender muitas metas, né? Essa competição dentro do trabalho, essas metas, bancários, por exemplo, né? O sistema corporativo. Tem alguns que tratam lá comigo, na verdade, porque você acaba colocando metas, muitas vezes, né? Que você fica dependente, muitas vezes, de coisas que não são controláveis, né? Aí depende da economia do país, depende de tudo que está infringindo. A meta se mantém igual, mas as variáveis... E não tem problema a meta, né? Porque a meta a gente também, todas as empresas precisam, enfim. Mas, de repente, a gente começar a pensar numa competição, não numa competição, mas em metas que sejam mais inteligentes, no sentido da pessoa se superar dentro de uma questão não só de financeira, mas de qualidade, né? Ou metas mais viáveis, ou de repente, né? Metas onde eu não estou competindo aqui com o Dedé, porque tem que ser o melhor, né? E aquilo que você colocou, a generosidade, né? De compartilhar, de repente, para poder crescer todo mundo. Coloca metas onde o grupo, né? Consiga Se me permite, alcançar. Assim, a NR1, por exemplo, que é essa, se chama NR1, ela está trazendo uma nova aplicação mesmo das pessoas, os gestores, tratarem bem as pessoas, né? Tratarem bem os seus colaboradores. É essa atitude para não sofrerem assédio moral, qualquer coisa para poder pressionar e alimentar a pessoa até esse ponto de chegar. Que até, eu vou aproveitar o Alex, que ele falou, que eu ia perguntar exatamente, isso aqui é a perguntinha. Você acha que as empresas deveriam reconhecer que podem, assim, estar exigindo demais do funcionário? Eu acho que é inteligente reconhecer isso. É inteligente e emocional. Eu tenho até um projeto que eu fazia, às vezes fazia alguma palestra, alguma coisa para algumas empresas. Antes da NR1, dessas atualizações, eu falava empresa com inteligência emocional, né? Alguma coisa nesse sentido ali, com responsabilidade emocional. Legal assim, né? Agora você tem a chancela que eu mesmo dava, né? Empresa com responsabilidade emocional. Mas que era no sentido de ser inteligente mesmo, porque você diminui o número de atestados, você diminui a relação conflituosa entre os funcionários, você diminui a chance de adoecimento, né? Dentro do próprio ambiente corporativo. Então, assim, é inteligente que a empresa reconheça isso, e a NR1 vem trazer essa proposta exatamente, né? No sentido psicossocial, da gente refletir a respeito disso. Assim como a gente começou a colocar cadeiras um pouco mais ergonômicas, de também a gente começar dentro das empresas, e as empresas começam, inclusive, com os gestores, com os próprios donos, né? Que também exercem ali uma responsabilidade, né? De tantas famílias sob o comando deles. Então, esse também é um público muito suscetível. Eu tive até um caso, então é inteligente para as empresas fazer isso. Eu tive um caso porque a gente sempre imagina o burnout e é visto de uma maneira muito pejorativa, às vezes, né? De achar que a pessoa está malandra, de que ela, né? Que é preguiça. Que é preguiça. E eu tive um caso de uma vice-diretora de uma multinacional importantíssima, enfim, e ela teve burnout, a gente teve que tratar, e ela tinha muito medo de voltar para a empresa e ser demitida, porque é um medo que as pessoas têm, né? E essa eu acho que é um papel que a gente está fazendo, dessa psicoeducação. Exatamente. No final das contas, ela voltou, assumiu o cargo de diretora e hoje faz um projeto lindo dentro da empresa sobre essa questão dessa gestão mais inteligente e emocional. E tem ela me fala, tem colhido muitos frutos positivos em relação a isso, porque tinha algumas questões de assédio dentro da empresa, coisas desse tipo. Então, eu acho que essa é a consciência, que a gente não precisa ter algum funcionário que está passando por isso, mas a gente já implantar de uma maneira preventiva. Né? E essa discussão que está tendo aí também da escala 6x1, acho que é importante também. Nisso aí, né? Concordo. Sim, que é a questão do descanso, né? De repente, agora, do uma lazer. pergunta que eu queria fazer, assim, se já existe formas legais, assim, da lei mesmo. Porque, por exemplo, se você recebe um atestado de um psiquiatra, um diagnóstico, e aí, por exemplo, você tem um atestado, você tem um diagnóstico, eu vou lá no seu consultório, você fala, Cissa, você tá com burnout, tomara que eu não seja isso. Mas, enfim, aí eu te peço um atestado para levar para minha empresa e mostrar. Isso existe? Aí a empresa é, digamos assim, obrigada a me dar dias de um tempo de descanso? O funcionário, o empregado
tem direito, se ele leva um laudo, um atestado, que ele está com burnout, ele pode ser tirado, pode tirar umas fériasinhas assim, ser afastado por um tempo? Pode. Então, é um direito do funcionário. É um direito, né? Agora, óbvio que a gente coloca num lugar, né? E isso é muito questionado, na verdade, até da conduta. E aí a gente está colocando num lugar ético, né? Sim. De que, às vezes, para a gente afastar um profissional, dependendo, né, do quadro que ele está apresentando, isso exige uma avaliação médica muito cuidadosa. Muitas vezes, várias consultas, várias sessões onde você precisa avaliar isso. Porque muitas vezes, principalmente porque não é tão simples esse limite, como você perguntou, né? Do quanto eu tenho um lugar ali que passou de um estresse que é o esperado, né? E de repente entrou no lugar de um transtorno, né? Onde você já está tendo consequências. Então a gente faz muito no consultório também esse lugar de psicoeducação. Às vezes eu falo, olha, não está se enquadrando dentro do que a gente considera ali ainda, mas a gente vai acompanhar, vamos dar suporte, de repente tenta essa estratégia. Um diagnóstico muito cuidadoso. Um diagnóstico muito cuidadoso. Claro. A terapia, principalmente, né? Os psicólogos, os psicoterapeutas, eles têm um papel fundamental nisso, que é de gerenciar as emoções. Porque é muito fácil a gente, com todas as demandas da vida, né, acabar não conseguindo, muitas vezes, gerenciar toda a demanda. Mas também tem que ter muito cuidado, porque também cai muito no outro lugar e as empresas, às vezes, não têm esse entendimento. Mas o laudo médico, né, cuidadoso, obviamente, enfim, ele tem, sim, óbvio, ele tem esse lugar, esse respaldo jurídico, né, de afastamento desse profissional. Aí, a depender do tempo, ele vai avaliar ali se for um CLT, enfim, se vai para o INSS, se vai ter um afastamento maior. Às vezes, dependendo, dá um período ali mais curto. 10 dias, 15 dias. Porque o burnout, geralmente, quando a gente coloca o burnout levando a um quadro emocional, muitas vezes precisa de um afastamento maior, até porque a pessoa ela começa a ter uma resistência, de certa maneira, até ao local de trabalho. A voltar ao ambiente. Então, até que você melhore e gerencie, de repente, uma volta de uma maneira diferente ou voltar para o mesmo lugar. E o papel, assim, que eu acho muito importante, assim, do estilo de vida, para a gente cuidar. Qual é a importância do estilo de vida que a gente tem? Porque né, trabalhar, mas o Fernando falou uma coisa que é perfeita agora. Aí você trabalha, então vou ser daqui, vou tomar um chopp com meus amigos. Chega no chopp, só fala do trabalho. Então, assim, nem o chopp você deixa de falar. Então, assim, a gente sabe que nessas coisas todas, o quanto é importante a alimentação, o exercício físico, o sono. Mas acho que você, como médico, psiquiatra, é importante que você diga para as pessoas como é que deve levar a vida quando você trabalha muito para não chegar a ter um burnout. E você tem razão, porque qualquer médico, qualquer pessoa em sã consciência vai falar sobre isso, né? Que a gente tem que ter a boa alimentação, tem que fazer o exercício físico, que tem que ter momentos de prazer, boa qualidade de sono. Mas eu acho que de tanto a gente falar, a gente meio que naturalizou isso num lugar até banalizou, até num lugar ali de que, tá bom, eu sei que tem que fazer isso. Mas a gente negligencia isso. E não, isso é sério, é verdade verdadeira, né? Não é fake news, é verdade. A gente tem que ter uma alimentação, né, mais equilibrada, com menos industrializados. Hoje a gente sabe que muitos quadros relacionados à saúde mental, eles vêm justamente por conta de uma má alimentação, junto com outros fatores, uma predisposição genética, uma questão de neurotransmissores. Mas a gente fala do corpo ficar inflamado. Se você se alimenta mal, né, e principalmente com esses empacotados todos, né, que têm muitos conservantes, açúcares, ultraprocessados, a gente vai inflamando o corpo, mas não só o corpo, né, que é o fígado, vai sofrendo, vai ganhando gordurinha. O cérebro também inflama. E essa inflamação cerebral, a neuroinflamação que hoje se vê em todos os congressos que eu frequento e que se fala mundo afora, essa neuroinflamação ela é responsável pela desorganização ali dos hormônios cerebrais, dos neurotransmissores. E isso vai também ajudar em todo o processo. Quando a gente está falando de exercício físico, por exemplo, a gente fala, mas exercício é importante. É importante por quê? Quando você esmaga o músculo, Dedé, a gente libera uma substância que chama irisina, que ela hoje está tendo muitos estudos, que ela mostra até prevenção para Alzheimer, agindo num papel ali importante. E quando a gente também faz exercício, seja lá, né, a corrida, ou seja a musculação, a gente também está oxigenando melhor o cérebro, porque a circulação sanguínea chega melhor no cérebro
e tem sangue, vai nutriente, vai oxigênio. Então o cérebro ele fica mais bem alimentado, melhor oxigenado, e isso faz com que a gente também fique melhor ali emocionalmente. O Né? negócio é o cansaço que você tá para chegar na academia. Exato, Aí Tem é que o acordar grande... às 5 da manhã. É o grande que- desafio, né? Exatamente. É o grande desafio. Agora, mas que doutor a Rodrigo, a verdade gente está é. chegando no final aqui, me fala de tratamento. Como é que a gente trata um burnout? Aí quando o zíper da mochila estourou e caiu Exatamente, tudo no caiu chão, tudo no né? chão. E caiu tudo no chão, aí o que a gente faz? A gente cata, né? Na verdade, a gente vai reduzir os danos, a gente vai tratar. Então, a depressão hoje tem tratamento, a ansiedade tem tratamento, a síndrome do pânico, as compulsões alimentares, né? Sou especialista nessa área. Então, as compulsões de outras coisas que estão mais comuns na impulsividade, tudo isso tem tratamento. Ou, de repente, com algumas medicações, que também muita gente pula longe, né? Tem muito medo, mas as medicações estão aí, inclusive, para evitar que a gente tenha outros problemas. Quando bem indicadas Sim. e feito o tratamento, não tratar é um problema. Né? Pode ter efeitos no Exato. cérebro, o burnout pode ter... Sequela? Pode ter, porque você influencia ali com aumento de cortisol, com diminuição de dopamina. A gente fala até de sequelas às vezes, né? Algumas pessoas perguntam se tem sequelas ali irreversíveis. Pode acontecer dependendo das consequências. Às vezes você vai ter um AVC, vai ter um problema vascular, né? Parece que eu estou dramatizando. Não, mas é isso. Mas é um alerta Se que é não tratar, verdadeiro. né? É um alerta, claro. Mas eu acho que o tema depois do Dedé ainda parece pesado, né, Dedé? Mas na verdade eu acho que é num lugar, talvez que a gente possa ter esse privilégio aqui, de ser um lugar até lisonjeoso, da gente estar falando disso num lugar preventivo. Das empresas valorizarem o tempo ali do funcionário, de repente, poxa, às vezes você coloca ações de bem-estar, né? Uma massagem ali, um shiatsu, quem sabe, né? Você coloca ali uma prática de yoga, às vezes com o funcionário, estimula ali uma convivência de certa maneira. E outra, o mais importante, os profissionais precisam se sentir valorizados, eles precisam ter reconhecimento. Fala mais né? alto um pouquinho que eu não escutei. Reconhecimento. Mas eles precisam se sentir o quê? Valorizados. Valorizados, meus profissionais aqui todos, exatamente. Todo mundo, que é aquilo que você colocou. Isso. Todo mundo, né, Dedé, depende desse valor, desse prazer. A gente tem que ter a sensação de que a gente está fazendo bem para a sociedade, que aquela nossa função vai fazer bem para alguém. Isso faz com que a gente tenha mais prazer na nossa profissão e é importante que a gente fale, sim, que a gente elogie os colegas, que a gente fale, você é o melhor profissional dessa área, pode ter outro que faz igual, mas o que você faz, você é o melhor. Com certeza. Porque esse reconhecimento é importantíssimo para cá, né, para a nossa saúde mental. Então, eu acho que essa é a melhor maneira das empresas, mas dos empregadores e os autônomos, que são seus próprios donos e que tem que trocar a roda com o carro andando, consiga ter ali um lugar preventivo, de cuidado, né? Entendi. Agora, vem cá, Igor, a gente sabe que a realidade pode ser outra, né? Se a empresa não reconhece, o que você aconselha o trabalhador a fazer? Porque vai que você... A gente já entendeu aqui que o diagnóstico é uma coisa que precisa de um tempo, né? Que você vou ter que ter sessões com você para você ver se eu estou realmente com burnout, ou se eu estou com uma estafa, né? ou se eu estou... Exatamente. Então, já entendemos isso, né? Agora, como é que um funcionário deve se dirigir ao seu empregador e ter essa relação de olha, eu tô chegando perto, ou não tenho o laudo ainda do diagnóstico, mas aí vai que a empresa não reconhece e diz assim, meu filho, sinto muito, vou aqui amanhã de novo às 7 da manhã com um texto decorado. Como é que você faz? Hoje a empresa ela tem que reconhecer, né? Eu entendi, porque hoje é uma norma, né? Regulatória, inclusive existe multa, se eu não me engano, chega até tem que falar com o Alexandre. ainda, vai entrar. Vai entrar em janeiro, entra em vigor próximo ano, né? Próximo ano. Acho que era essa Essa NR1. o que quer dizer? A norma regulamentadora número 1. Isso. Que é a primeira norma que começou a trazer alguns, né, questões profissionais, de gerenciamento de riscos depois, enfim. Exato. E agora com essa questão psicossocial. Era para ter entrado agora esse ano. Mas houve um pedido, um lobby para trabalhar para as empresas se prepararem melhor para isso. Para receber isso. E aí, então, assim, a empresa ela vai ser obrigada a ter alguma medida onde ela comprove que está tendo um gerenciamento de risco emocional dos funcionários, onde você tem práticas de bem-estar, algumas empresas, né, maiores, enfim, hoje oferecem até planos de saúde, que é o sonho, né, obviamente, para que a pessoa ela possa ter assistência médica, né, enfim. Claro. Então, acho que existe um movimento que é igual das cadeiras ali, que vai se tornar, né, algo que bom isso.
perspectiva, o futuro vai trazer melhores condições para todo mundo, né? Mas aí, se não está acontecendo, acho que é importante o empregado, ele sempre, muitas vezes, tem medo, né? De chegar, às vezes não é uma diretoria acessível. Tem boleto, meu amor. Trabalha para sobreviver, essa é uma grande questão, né? A gente está falando de prazer no trabalho, mas hoje o trabalho é colocado de uma forma de uma sobrevivência. Se você não consegue alcançar aquele valor ali para o final do mês, você fica à margem da sociedade, você não consegue ter outras coisas, né? Então, lógico que esse medo, essa pressão, ela existe. Então, o legal é, de repente, conversar com seus pares, com seus colegas ali de trabalho, ver se outras pessoas estão passando pela mesma situação, né? De certa maneira, não é fazer motim, não é isso, óbvio, mas de repente levar até de repente uma proposta do que seria interessante para você. Isso. Né? Leva para o seu gestor, de repente, fala, olha, a gente está sentindo que tal horário está mais puxado, a gente está mais cansado. O que você acha, de repente, nos dias de aniversário, pelo menos, ser um dia de folga para quem faz aniversário? O que você acha? Porque são práticas onde o funcionário ele se sente valorizado. Né? Então, não exige necessariamente uma questão financeira importante. Exige, na verdade, uma consciência e de uma mudança de cultura que nós estamos construindo a partir de muito tempo que deveria estar acontecendo, mas principalmente agora. É isso. Fique atento aos sinais e diminua o seu ritmo em 2026. A saúde vem em primeiro lugar, gente. E falando em saúde, depois do intervalo, tem um assunto que mexe com você também. Alimentos ultraprocessados. Eu volto rapidinho. Olha o Sem Censura de volta, meus amores. Nesse período de festas em que a gente está revendo algumas entrevistas que passaram por aqui. E uma delas foi sobre os alimentos ultraprocessados. Fáceis de preparar, com validade longa, mas com pouco valor nutricional. Vamos ouvir as explicações da nutricionista Gabriela Capim, que bateu um papo maravilhoso com a minha querida Cate Navarro. Por que as pessoas hoje acabaram, chegando a esse momento em que os ultraprocessados estão dominando? A gente tem um histórico aí de crescimento da indústria alimentícia nos últimos 20 anos muito acentuado, né? Se a gente parar para pensar que quando a gente era criança existia 1 ou 2 refrigerantes, e hoje quando a gente entra no supermercado tem uma gôndola de refrigerantes, existia 1 ou 2 marcas de biscoito recheado, e hoje a gente tem quase 80% do supermercado de ultraprocessados. A indústria aumentou muito nesses últimos anos, e com muitos incentivos e muitas estratégias muito injustas, né, com a população, porque a gente tem as indústrias com um incentivo do próprio governo, com isenção de alguns impostos. Em contrapartida, a gente tem aí um investimento absurdo em publicidade, em marketing, lobby, dentro das estratégias que a gente tenta burlar ali, que a gente tenta conduzir para melhorar. Então, assim, a gente tem uma luta muito injusta entre os alimentos ultraprocessados que são feitos para a gente gostar, que são feitos para viciar, que são feitos para a gente ter esse atrativo instantâneo, não só pelas embalagens chamativas, pelas referências de astros, estrelas consumindo esses alimentos, mas também pela palatividade deles, né? Eles são feitos para a gente gostar, eles são feitos para o cérebro sentir sensação de prazer quando ingeridos. Quais são os ultraprocessados que são mais comprados? Aqueles assim que são queridinhos? Refrigerantes, que são os meus Pois é, esse ponto que eu ia comentar, Capim, porque na verdade você e outras nutricionistas falam, nem é comida isso, né? Nem é comida. Eu não considero. É produto, eles, teoricamente, a gente não pode dizer que não é comida, porque é ingerível, né? Mas o fato é que tem muito mais veneno, muito mais substâncias que fazem mal para a nossa saúde do que nutrientes, efetivamente, que vão fortalecer o nosso organismo. Então, de fato, para mim, são venenos e embalagens atrativas. Agora, vamos separar por partes, né? Eu sei que tem os alimentos in natura, tem aqueles que são os processados e tem os ultra, que a gente está falando. Então, Capim, eu vou pedir a você para a gente separar e você explicar para o público. Olha, esses são aqueles que são in natura. Isso. Depois que você acabar esse, a gente vai numa lista. A gente, em 2014,
a gente produziu um guia Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma referência mundial. E nesse guia a gente classificou os alimentos em 4 grupos. Os alimentos in natura e minimamente processados, que são os alimentos que a gente pode arrancar da natureza e comer, praticamente, né? Então, uma banana, uma melancia, um arroz e o feijão são os minimamente processados, porque a gente precisou passar por um processo de secagem, de desfolhagem, de moagem, mas passam por um processo simples de processamento, né? E os alimentos in natura mesmo são aqueles que a gente descasca e come, ou a gente descasca e faz um refogado, assa. Então, as frutas, legumes, verduras, cereais, leguminosas, as oleaginosas, né, as castanhas, isso está no grupo dos in natura. Os processados. Esses são in natura, in natura, aqueles certo. que a gente está pronto na e natureza. Tem os minimamente, Aí né? os minimamente são processados, são os grãos, as farinhas, o arroz, os feijões, porque a gente precisa ensacar eles, né? A gente precisa botar eles dentro de um processo para ficar minimamente vendável. Então, eles passam por um processo mínimo de processamento. Esses são os minimamente processados, que estão mais ou menos estão todos no mesmo grupo ali, minimamente processados, e os in naturas fazem parte desse grupo 1. Aí a gente tem o grupo 2, que são os ingredientes culinários. Açúcar, sal, óleo, vinagre. Esses são alimentos, são substâncias que a gente junta com os minimamente processados e os alimentos in natura, e a gente faz uma composição na nossa casa, né? Para a gente fazer o arroz, a gente precisa refogar com um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal, e aí a gente cozinha o arroz nesses ingredientes culinários. Aí a gente vai para os processados. Os processados é quando geralmente a gente junta um alimento in natura ou minimamente processado a um ingrediente culinário. Então, de um jeito simples para a gente visualizar. Pensa que o abacaxi é um alimento in natura. O abacaxi só. Aí a gente vai para aquele abacaxi em calda, que a gente botou um pouquinho de açúcar, botou na lata, ele está processado. A gente juntou o ingrediente culinário do açúcar e fez um abacaxi em calda na latinha. O queijo entra nisso? O queijo entra nisso, porque é o leite com um pouquinho de sal. Tá. O leite, ele é minimamente processado, porque a gente precisou pasteurizar ele para embalar. Então, ele está no minimamente... O queijo já tem um pouquinho de sal, então ele já é processado. E o suco de pozinho é o ultraprocessado, porque ali de abacaxi não tem nada. O ultraprocessado, ele é basicamente açúcar, gordura, sódio, junta tudo, bota um monte de aditivos químicos, faz uma embalagem bonita e finge que é para comer. Não, e aí esses ultraprocessados, não, são aqueles que a gente pega rápido, faz rápido, está cansado, chega em casa, joga o miojo na panela e dá para a criança. E é engraçado porque eles têm eles têm altos índices de conservantes, porque eles precisam de muito tempo de prateleira. Aí você para e pensa, nossa, se eles estão conservando esse alimento na prateleira, esses conservantes não deixam de ser conservantes quando eles entram para dentro do nosso corpo. Então, eles ficam lá, os alimentos conservando dentro do nosso corpo. E aí acaba com toda a nossa flora intestinal. Assim, você podia, assim como você fez com os outros, você, fazer meio que uma listagem. Eu sei que ela é imensa, né? Mas alguma, assim, dos que a gente mais utiliza ou que come. Você já falou dos refrigerantes que são ultraprocessados. Numa lista, o que é alimento ultraprocessado e que as pessoas estão comendo? Então, os refrigerantes, e aí eu incluo todas as bebidas açucaradas, sucos de caixinha, refresco, os sucos de pozinho, todas essas bebidas instantâneas ultraprocessadas. Macarrão instantâneo, que é um consumo enorme que a gente tem e eu não consigo entender, porque o macarrão instantâneo dura 3 minutos para cozinhar e o comum dura 5, 8. Então, não é tão mais rápido assim, né? Enquanto você está fazendo um refogadinho de cebola e alho ali para botar nesse macarrão, você já deu o tempo de cozimento. Salgadinhos, pacotinhos que você abre, está pronto. Salgadinhos, biscoitinhos, né? Desses que muito facilzinhos. Lanchinho fácil. Exatamente. Que eu costumo dizer que são isopor, em formas de temperadinhos. Eu também falo que são isopor. Os biscoitos recheados também estão aí num consumo altíssimo, ainda mais no universo infantil, e todas essas preparações prontas mesmo. Porque o pão de forma também entra, Capim? Pão de forma também entra. O pão, falar os pães. Né? Os pães de fermentação natural, os pães artesanais, eles são minimamente processados ou processados. Mas esses pães que estão embalados,
Eles são ultraprocessados. Agora, eles são viciantes também, Todos. né? Isso é que chama atenção, porque não é só você consome, você quer mais. Eu quero mais. Porque é isso, a indústria usa desses aditivos químicos, que se você for ver lá no rótulo, é sabor idêntico ao natural, a composição idêntica ao original. Não é o original, não é o abacaxi de verdade que está lá, é um sabor idêntico ao abacaxi. E esses sabores são trabalhados em laboratórios para terem a maior aceitabilidade na papila gustativa e na mensagem para o cérebro. Então, é uma briga injusta mesmo. Você não consegue comer um biscoito, você abre um pacote e come o pacote todo, né? Ô, Kátia, até para quem está em casa, às vezes a gente pega qualquer produto no mercado, eu tenho essa regra, não sei se vai ser certo. Quando eu não reconheço aquele ingrediente, tá certo de não levar, porque é isso, às vezes, salsicha que é uma coisa que a gente já sabe que tem muito componente ruim, tem várias coisas, maltodextrina, é certo, é melhor a gente não levar esses que a gente não reconhece. É isso. Eu costumo dizer para os pacientes que assim, a lista de ingredientes tem que ter no máximo 5 ingredientes. Ixi. Mais de 5 ingredientes na lista de ingredientes, na descrição do rótulo, já é considerado um alimento ultraprocessado. Olha só. E desses cinco ingredientes, se você não reconhecer o nome, se tiver letras e números, códigos, desconfia. Porque... E inclui nisso aí também sorvete? Sim. Com certeza. Sorvete. A gente vai para o mesmo caminho. Perfil do pão, por exemplo. Existem sorvetes artesanais que têm uma boa qualidade. Agora, existem sorvetes industrializados que é melhor a gente deixar longe do alcance de crianças. Agora, qual o preço disso para a nossa saúde? Bilhões. Bilhões mesmo, assim. A gente hoje tem um número de mortes direcionadas à alimentação, que tenham relação direta com a alimentação ultraprocessada de 57 mil mortes por ano no Brasil. Isso significa bilhões aos nossos cofres públicos por conta de tratamento e desenvolvimento de estabelecer essas doenças, né? E aí eu estou falando doenças do coração, doenças renais, alguns tipos de câncer, diabetes, todas as doenças relacionadas ao índice de colesterol alto. Então, assim, a gente hoje tem, das 10 maiores causas mortes no mundo, 7 estão diretamente relacionadas à alimentação. Olha só. A alimentação mata mais do que homicídio. Nossa, e o intestino, então, reage, né? Deve gritar quando entra um produto desse. E assim, a gente sabe que o intestino... A gente, como foi evoluindo, a espécie humana foi evoluindo, com a evolução desses 2 órgãos, o cérebro e o intestino. A gente tinha um intestino muito enorme, porque a gente precisava digerir os alimentos que não eram cozidos, que não eram assados, que eram alimentos muito crus, então tinha uma demanda do sistema digestório muito grande. E o nosso cérebro era menor. Com a evolução, o nosso cérebro foi crescendo e o nosso intestino foi diminuindo, porque a gente aprendeu a usar os alimentos de uma forma mais fácil de serem digeridos. Cozinhando, assando, eles ficam mais fáceis de digestão. E a gente tem uma relação muito forte entre esses 2 órgãos. A gente, na nutrição, fala que o intestino é o nosso primeiro cérebro, porque tem mais neurônios e sensores no intestino do que no cérebro. Olha que loucura. Então, a gente tem ali, é o nosso receptor de todas as informações que vão para dentro do nosso organismo. Tudo que vai passar pelo cérebro, que vai passar pelo coração, pelo intestino, pelo fígado, pelo rim, pelo pâncreas, pelos músculos, tudo vai passar pelo intestino. Então, se a gente não cuidar desse órgão, todos os outros vão se danificar, com certeza. Agora, com certeza, a gente tem Marília aqui que tem criança. Estou né? aqui cheio de perguntas. Cheio de pergunta. Eu já não tenho mais criança. Eu até aprendo com a minha filha, super jovem, ela me dá muitas dicas. E aí vai a pergunta para você. Como é que os pais hoje devem fazer? O que deve ser o componente do prato da criança? Aquele prato perfeito. Costumo dizer que o prato precisa ter no mínimo 5 cores para ele ficar um prato minimamente equilibrado, né? Eu nem gosto muito de entrar no mérito de quais são as 5 cores, porque senão fica todo mundo bitolado de um jeito. Então, assim, se a criança comer arroz, que é uma base, que é um cereal, né? E a nossa base do arroz e feijão todos os dias, você já tem 2 cores, né? Eu não gosto de arroz, então vamos para outros cereais, trigo, aveia, quinoa, você tem outros cereais para botar aí. Aí você tem o feijão, que é a nossa leguminosa. Mas aqui no Rio a gente usa o feijão branco, em São Paulo a galera usa o carioquinha, no norte a galera usa o verde, e a gente tem mais de, 100 tipos de feijão facilmente acháveis no Brasil.
Então, outras leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico também entram nesse grupo. A gente tem o grupo das proteínas. Então, buscar uma fonte de proteína animal, carne, peixe, frango, ovo, ou uma proteína vegetal. Quando a pessoa é vegetariana, a gente precisa equilibrar esse terceiro componente aqui de proteína para entender como que vai ser a combinação desse prato. Então, outra leguminosa, uma fonte de vitamina de vegetal verde escuro para equilibrar essa proteína. E aí a gente tem mais 2 vegetais. Não é tão difícil assim, né? Uma cenoura ralada e um alface rasgado, você já tem 2 cores. Um tomatinho picadinho, uma beterraba raladinha, você já tem 2 cores. E aí, assim, se a gente brincar que essas cores precisam variar bastante, o céu é o limite, né, da variação. Pois é. E a gente brinca lá em casa porque a gente até permite que ela come doce, né? Leandrinha, de 5 anos e tudo mais. Mas é só final de semana. Por quê? No meio da semana ela tem que comer bem. Eu falo, minha filha, você tem que fazer isso para equilibrar. Porque você vai entrar uma comida doce que não é saudável, você tem que comer saudável a semana toda. Só que ela até come bem. E a gente come muito bem lá em casa. Só que entra numa resistência. Eu não quero alface. Essa verdinha aqui eu não quero. O que a gente faz? Porque, assim, o exemplo ela tem em casa. Sim. Mas acaba que às vezes... Tá com 4, né? Tá com 5. Essa é uma fase que eles começam a enfrentar muito a gente, né? Então, tudo que eles foram aprendendo, que eles aceitaram ali com muita naturalidade ao longo ali até os 4, 5 anos, quando chega essa fase, eles querem testar. Então, come super bem e agora não quero mais o verdinho. A regra é, tem que ter 5 cores no prato. Então, se você não quer esse verdinho, qual é a outra cor que você vai botar no prato? Porque precisa ter as 5 cores. E esse verdinho, se ele não aparecer mais na mesa, ela nunca mais vai querer esse verdinho de novo. Então, continuar oferecendo e estimulando, não dá para desistir desse processo. E o verdinho, que é um clássico, né? As crianças não gostam de verdinho e eu não consigo me conformar com isso. Ela até gosta do brócolis, mas às vezes é um tempero, gente. Esse verdinho aqui não. Mas aí eu falo, gente, olha só, o verdinho, brócolis, chuchu, abobrinha, couve, repolho, cada verdinho de um jeito, de um sabor, de uma textura, de uma forma diferente. Então, dizer que não gosta de verdinho, mas qual verdinho você não gosta? Porque como que esse verdinho foi feito? Então, a experiência, manter a criança disponível, disposta a experimentar é o maior, o que você mais precisa manter, assim, porque o que acontece muitas vezes é que elas vão tirando do prato os coloridinhos e criando a resistência para experimentar. Agora, Capim, o que é mais difícil numa situação dessa? Dobrar os adultos ou as crianças? E eu explico a pergunta, né? Porque você disse aqui muito bem, olha, tem que experimentar, elas têm que ver, tem que ter no prato. Agora, se o próprio adulto não gosta do brócolis, ele nem compra, ele nem faz. Se ele mesmo não aguenta uma cenoura, ele também não faz. Se, na verdade, ele gosta, né, de uma boa macarronada, enfim, não tem nada contra, que eu também adoro. Mas aí você acaba oferecendo para aquela criança aquilo que você está comendo. Exato. E aí cresce, às vezes, uma criança, um adulto, e eu conheci crianças amigas da minha filha, não comiam fruta, não comiam um legume. Sim, e conheço hoje adultos que não comem uma fruta nem nenhum legume. E isso aí, como é que faz? É isso, a criança ela aprende muito mais observando o comportamento dos adultos do que propriamente com o que a gente diz para elas fazerem ou não. Então, você pegou num ponto muito básico do processo de educação para uma criança. O adulto que está ali é o exemplo. Essa criança vai querer imitar esse adulto. Se esse adulto não tem uma alimentação exemplar, se esse adulto não tem uma alimentação variada, rica em frutas, legumes e verduras, naturalmente essa criança não vai se interessar por isso, porque na cabecinha dela não faz sentido. Por que meu pai, que só come macarrão todos os dias, e na cabeça da criança, está lá forte, cresceu, vai todo dia para o trabalho, no fim de semana joga futebol, por que ele fica dizendo que eu tenho que comer colorido? Por que eu tenho que comer... Se ele cresceu forte, saudável, e ele, a criança, não está vendo a doença, ele, a criança, não está vendo o exame de sangue do pai, ele tem a imagem de que esse pai funciona, trabalha, forte, brinca. Então, na cabecinha da criança, não faz sentido nenhum um adulto que come mal e fica insistindo para que ela coma bem. Ela vai acabar imitando esse adulto e comendo tão mal quanto esse adulto. Então, muitas vezes no consultório, o que acontece é eu direcionar para o adulto o trabalho também.
Então, qualquer combinado que eu faça com a criança, qualquer regrinha que eu insista ali para a criança cumprir, o adulto que está ali tem que cumprir junto. Então, se esse adulto virar a chave, Ajuda existe muito mais possibilidade daquela criança ser uma criança que vai comer de tudo. E mesmo o adulto que tenha dificuldade. O adulto chega no consultório por conta do filho. E o meu filho come mal, e o meu filho não experimenta, e o meu filho não quer saber de comer nada diferente. Aí e você, como é que é? Mas eu já sou. Sempre tem a gaguejada, né? Mas eu já sou. Mas eu já tô grande, eu já sou adulto. Aí eu penso, bom, por que seu filho quer comer? Por que você quer que seu filho coma bem? Porque ele precisa crescer forte e saudável. E você não precisa envelhecer forte e saudável para ver o seu filho crescer? Então você também precisa melhorar. E aí, quando eu boto a família junto, a criança se alivia. Porque ela fala, nossa, a culpa não é minha. Nossa, não sou só eu que estou errado. Então beleza, então agora vocês também têm que comer bem. E aí a criança vira um aliado no processo. Porque aí a criança também vai cobrar os pais. Porque a criança também vai se... Olha, eu não vou querer ficar tomando bronca da Capim sozinha. É aquele Vocês têm papo, que me o ajudar exemplo aqui. arrasta mesmo, né? Exatamente. Isso aconteceu lá em casa, só compartilhando, né? Essa coisa do doce final de semana. Meu marido, que não vai gostar que eu falei isso aqui, mas ele tinha um lance de comer sorvete no meio da semana. E aí ele chegava tomando sorvete Não depois vai. do jantar e a criança, eu quero. Claro. E aí eu falei, não dá. E aí ele começou a se policiar também. Porque aí ela entendeu, bom, beleza, minha família toda só come no final de semana. E é isso, se não faz bem para a criança, não faz bem para ninguém. Agora, Capim, é verdade que um dos mandamentos, assim, aqueles que a gente não poderia recusar, é que a gente tem que comer na mesa, sentadinhos, com um prato ali e apenas direcionado àquilo. Eu gosto. Nada de ver televisão, série, não é isso? Telas, né? Tela de celular. Passa o celular e uma colher. Passa o celular e outra. O que acontece? A mesa, eu gosto de trazer a ideia de que a mesa é uma extensão do colo da mãe. Porque pensa num bebê que foi amamentado ali, como recomenda, até os 6 meses de idade. Ele faz todas as refeições que esse bebê faz, ele faz num lugar seguro, aconchegante, em que ele está coberto, recheado de carinho, de afeto. Ele está no colo da mãe, recebendo o alimento. E aí, na hora da introdução alimentar, essa criança vai para uma cadeira que tem uma mesa distante dessa outra pessoa, que muitas vezes nem é mais a mãe que está dando esse alimento. Ou se a mãe está, em vez de estar plena, segura e tranquila, dando o peito, está tensa, desesperada, sem saber se a criança vai gostar da banana. Então, o ambiente todo mudou. Quando a gente leva esse ambiente de conforto, segurança, carinho, acolhimento para a mesa, esse bebê tende a aceitar melhor a refeição. Essa criança, quando compartilha, quando recebe atenção, vê que a atenção dela está sendo compartilhada, que o olhar dela está sendo trocado com outro adulto, que esse adulto está interessado no que ela está comendo, no que ela não gosta, do que ela não gosta, de como que ela gosta, se ela gosta do feijão por baixo, se ela gosta do feijão por cima. Se está tendo essa troca durante a refeição, o alimento vira só mais um encantamento daquele momento. Né? Mais um veículo de mais afeto, de mais carinho, de mais segurança, de mais conforto. Agora, se a mesa vira uma função para ser executada, que nem tomar banho, escovar o dente, fazer dever de casa, fica chato. Eu até quero aproveitar e perguntar aqui às nossas convidadas aqui. Georgia, você já experimentou, enfim, já pegou um pacotinho de salgadinho, pipoca, sei lá, sentou para ver um filme, vendo televisão, enfim... Como é que você se sente ou você não faz isso? Não faço. Não faz isso, é um exemplo. Eu sou extremamente disciplinada. Calma aí, você falou de ver um filminho comendo pipoca, aí pode. Aí pode. Não, depende da pipoca. Se for aquela com saco cheio de gordura que você bota no micro-ondas, eu acho que não pode. E você, Miriam Lunde? Eu gosto. Tá vendo? Pois eu gosto. E você, Marília? Não, eu me permito uma pipoquinha às vezes, no cinema principalmente, mas lá em casa a gente põe essa regra. Mas aquela pipoca do cinema... ela é... Mas você sabe o que acontece com a tela? Assim, só para completar, a tela, quando a gente está fazendo a refeição, olhando para a tela, elas têm um estímulo muito forte. Então, o cérebro da gente fica realmente hipnotizado. Muitas vezes eu ouço e falo, Capim, mas se eu boto a tela, ele come tudo. Aí eu falo, nossa, mas ele não sabe o que ele está comendo. Ele não está trabalhando o sistema de satisfação dele. Então, a criança fica ali,
comendo hipnotizada, não sabe o que está comendo, não se apropria desses alimentos e pior, não ativa o sensor de saciedade. Então, a criança come mais do que precisa ou menos do que deveria, mas está comendo tudo. Não, eu estou achando tão interessante você falar isso. Eu vou fazer um meia-culpa aqui. Os momentos em que eu mais como, em geral, é quando eu levo alguma coisa comigo para ficar vendo uma novela na televisão, ou seja, no momento que eu estou relaxada, aí levo alguma coisa. Gente, é dramático isso. Você come um queijinho, acabou o pacote de amendoim inteiro. E você não percebeu o que comeu, você não teve o prazer da comida, você não teve a saciedade da comida e sabe o que vai acontecer? Daqui a 10 minutos você vai querer comer mais alguma coisinha. E porque fica o cérebro salgado, né? não registrou o que você comeu. E aí você matou um saco de amendoim e mesmo assim daqui a meia hora você quer comer um negócio. Capela, você é nutricionista, eu estou aqui pensando, por causa da filha autista, esse tipo de alimentação não pode estar atingindo as nossas células, porque o número de crianças, não estou nem falando do autismo não, mas crianças Down, porque antes era um defeito no cromossoma 21 e normalmente eram pessoas idosas que tinham esse tipo de, nasciam crianças Down. Agora, meninas jovens, porque a minha filha faz estágio numa escola pública e ela lida com crianças. E eu fico assustada, falo, só chega Down, e a mãe tem 20 anos, 18 anos. É uma coisa, tem alguma coisa acontecendo, além da questão do autismo, tem alguma coisa acontecendo. Não é possível que os governantes não estejam ligados nisso. Em relação ao Down, especificamente, eu não sei te dizer, mas é fato que a alimentação ultraprocessada, ela atinge ações cognitivas das crianças. Elas ficam com uma excitação acima da média e com algumas questões cognitivas que podem atrapalhar o aprendizado e desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Ô, Cátia, eu não sei se você viu, ou todo mundo já viu, que nos Estados Unidos que tem um selo que é alguns alimentos que não são indicados para seres humanos. Tem um projeto de lei. É um projeto ainda. É um projeto ainda que não está... Que nem hoje a gente tem alto teor de açúcar, alto teor de gordura na rotulagem, existe um projeto de lei querendo botar não recomendado para humanos. O que é uma loucura, né? Porque se não é recomendado para humanos, então para que existe, né? Por que deixam produzir? Devia ser proibido. Esse é um lugar onde eu realmente fico muito... A indústria tem muita força. Porque a indústria realmente tem muita força, muito lobby dentro desse sistema alimentar que a gente vive, assim. Mas são produtos que não deveriam existir. Não deveriam existir, porque são todos literalmente queridos só pelas crianças, personagens, também, né? Então agora a gente tem algumas legislações tentando banir essa coisa de personagens, de trazer as embalagens muito chamativas, né? E é um lugar muito difícil mesmo da gente brigar, porque, por exemplo, quando você pega uma embalagem de um salgadinho, um biscoito recheado, por exemplo, você vai ver lá na embalagem adicionado vitamina B12, o abecedário inteiro de vitamina adicionado naquele pacote. Aí você pensa, cara, foi adicionado porque foi tirado de algum lugar, né? Ali não tem, naquele alimento não é para ter esse tipo. Da onde foi tirada essas vitaminas, esses minerais? Das frutas, legumes e verduras, que era o que a gente deveria estar comendo. E que não tem rótulo para dizer os benefícios, né? Então, a gente precisa mesmo de campanhas e de um movimento. E aí, a responsabilidade dessa alimentação adequada não é só do indivíduo, que é muito difícil, muito cruel a gente também ficar massacrando o indivíduo, porque tem uma política pública, tem todo o sistema alimentar da gente que é pensado de uma maneira muito equivocada, né? A gente desvaloriza muito os pequenos produtores, os agricultores familiares, quem bota comida na nossa mesa de verdade. Então, a gente está sempre reclamando do preço da comida de verdade e se entupindo de biscoito. A gente não faz a conta de que esses biscoitos... Mas tem que fazer a conta dos remédios, exatamente, porque depois você tem que gastar uma fortuna. E o ultraprocessado é obesidade também, né? Essa relação aí tem uma relação agora muito, muito louca, né? Porque eu sou formada há mais de 20 anos em nutrição e quando eu estudei, a gente estudava desnutrição e obesidade em corpos diferentes. Então, você tinha crianças obesas e você tinha crianças desnutridas. Hoje, elas ocupam o mesmo corpo. A gente tem crianças obesas que estão desnutridas. Terminou, meus amores. Mas eu te vejo amanhã, às 4 da tarde, de novo, tá bom? Olha, tá marcado, hein? Beijo. Mua.